Fala, seus Maradona! Tranquilidade! Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada, Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, você tá bem? Eu estou bem. Muito bem? Muito Sim. bem. E ali na nossa máquina do tempo, o nosso tio do som, E aí, o galera? nosso DeLorean, beleza? comandando essa loucura toda. Sou eu. E aí, querido, tá tudo bem? Tranquilo, vamos para mais um episódio aí. Galera massa, vamos que vamos. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nossos convidados especiais de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Rudy e a Vanessa, da banda Scarno. Oi, Ei, valeu. Tudo Sejam bom? muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado por ter Obrigado. aceitado o convite aí pra trocar uma ideia com a A gente gente. que Na verdade, agradece. obrigado vocês, né? Exatamente. Não, isso ter aceitado também, ter rolado essa conexão aí pra vocês virem aí. É da hora, vamos trocar uma ideia aí. Beleza. Só vou falar nosso momento jabá aqui rapidinho, né? Nossos É bom, jabá é bom. parceiros. A gente tem uma parceria com a Scal, você que tá procurando suplementação aí, já treina, quer começar ou vai começar a treinar. A gente vai deixar o link na descrição aí. Toda compra que você fizer, você ganha 10% de desconto usando o nosso cupom do Namara 10. A gente tem uma parceria também com Cerveja Azul, você que gosta de música autoral aí, não sabe o que fazer no final de semana, só entrar no site deles www.cervejaazul.com que vai ter toda a programação deles. E também a gente tem uma parceria com o Hugo Brandão, que ele é um luthier aqui de São Paulo, você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, quebrou seu instrumento, enfim, entre em contato com ele, também vai estar na descrição o contato dele, só chamar lá que ele troca uma ideia. E a gente também tem o nosso QR Code, tá rolando ainda? Isso, QR Code, tá aqui na tela. Se você quiser colaborar com algum, né, Rafa? Com Quiser colaborar aí, você que gosta do nosso trampo aí, trabalhar com YouTube é complicado, então se você gosta do nosso trampo, quiser dar uma patrocinada aí, fique à vontade, deixa o like no vídeo, compartilha. E tem mais um recado que eu não tô lembrando. Tem do o canal de cortes, fala aí né? pra Do galera. do Namara canal de Cortes oficial, você pode estar entrando lá, se inscrevendo, curtindo. E lembrando que após o final do episódio, a gente vai estar liberando os melhores momentos aqui com o pessoal aqui do Scarno. É isso aí. Peço que compartilhe. Vai deixar o link na descrição. Dá o também link do na canal de descrição e vai cortes. aparecer aqui também na telinha o like. Yeah, é isso. Exato. Vocês aí. começou a banda quando? Vocês estão desde quando nesse corre aí, mano? Cara, eu tô há muito. Você falou Cerveja Azul. Eu Aham. toquei lá com uma banda chamada Stone Garden. Porque na época dos anos. Todo mundo já teve uma banda chamada Meu Stone Deus, Garden. E eu Por que tocava será? guitarra. E eu tocava guitarra com Ninguém eles. nem sabe por que é Sony Garden. É, Então, né? por que será Sony Garden? É, por que será? Aí eu tocava com eles e a nossa primeira apresentação foi no Tinha uma menina Cerveja na Azul. banda? Não, não. Não. É porque eu fui no Cerveja Azul que tinha um show É, da Stone não, Garden e eu- tinha uma menina que... Se para outra Era- banda. Que chama era outra Não, banda. Eu tô tinha falando. 5 Stone Garden. O que estourasse ia ficar quilômetro. Essa era a parada. Time Sony Garden na vida. Aí, mas o Scarno mesmo começou como Scarniocratas. O primeiro show também foi no Cerveja Foi Azul. Cerveja Azul. Cerveja Azul E- sempre acompanhando, não É, tem sempre jeito. acompanhando a gente. Não, o Kaká já veio aqui já, mano. Ah, Ele já gravou um é. episódio com a gente. Foi difícil trazer ele. Sério? Nossa, Por que Caraca. difícil? Trazer, porque a gente não queria. Não é que ele não queria, né? Não sei Vergonha, como foi. Ele, não sei, ele vergonha. ficou meio. eu vou. Aí Tá bom, eu do vou. nada. Aqui do ele lado aqui, aceitou. né? Do lado É, aqui, do né? lado. Aí ele veio aí, trocou uma ideia com a gente. Ah, da legal. hora. Quem Foi um tava dos primeiros tímido, achei que tava episódios, né? tímido. Acho que o Timidez. 18º episódio, mais ou menos. Dele não, dele Vai? acho que deu 30 Vai? e poucos. Caralho, sério? Demorou Sério? tanto assim pra vir? Caralho. Eu quero patrocinar menos. vocês, hein? Achei que era menos, né? Mas aí foi rolando. Foi rolando. E, vamos do começo, né? No começo, vamos lá. Aí eu saí dessa banda do Stone Garden. Stone Aqui não deu Garden. certo, né? Aham. Alguém ficou com nós. Aí eu comecei a falar, vou compor. Vem antes, enfim, mas vou começar daí. Aí eu comecei a compor tal. Só que eu sempre me liguei, tipo, uma parada mais grunge, uma parada mais punk, assim. E a galera que eu conheci, inclusive a irmã dela, tocava mais heavy metal tal, e não encaixava ali. Eram os famosos Burzum Love Songs. É, os Tá. Burzum Love Songs. Aí eu peguei, falei, vou guardar isso aqui. Aí um dia eu conheci a pessoinha aqui. Eu continuo? Continua. É a A Daisy. pausa Eu dramática. vou te tocar aqui embaixo. Ah, entendi. A pausa dramática. Tantã. Aí eu voltei pra minha casa, né? Depois de uns assuntos. Aí voltei pra casa de mamãe. Voltei pra casa de mamãe, aí eu resolvi, porque eu sempre quis. É aquele Não pagava esquema, né? aluguel, né? Isso que É. Então. Aí eu saí do. Eu voltei pra casa da minha mãe. E aí, por conta de faculdade, essas pegadas assim, eu sempre quis fazer música e no fim a gente acaba não fazendo. Ah, música não vai dar dinheiro, música não sei o quê, não faz Mas você tava música vendo porque como não sei o profissão, quê. Eu tava como- querendo ver isso na minha adolescência, eu queria fazer música, eu queria fazer essas coisas. Sim.
mas eu vou fazer isso, mas não vai dar dinheiro, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí eu acabei me formando em outra coisa, que não tem nada a ver com música. Voltei pra casa da minha mãe e falei, mas agora eu vou fazer isso como hobby. Aí eu comecei a fazer piano, conheci, que ele era, na verdade, amigo da minha irmã. Comecei a fazer piano. E ele sempre tentando, preciso de baterista, preciso de guitarrista, Larga o preciso de piano, a baixista. bateria. Preciso de não sei o que, preciso de não sei o que. Eu falei, caralho, mano, é difícil, porra, né? Mas por que você foi pro piano, velho? Cara, não sei, deu um triliri na cabeça. Eu falei, meu, eu vou aprender essa porra. Porque adolescente, ainda mais rock, assim, né? Você Né? Não, quer mas eu já era guitarra, baixo, velha. bateria. Não, já era velha. Ah, já era já velha? tinha me formado, Ah, já então. tinha. Aí eu falei, vou fazer piano. Já tinha uma graninha pra poder pagar a aula de piano. Falei, Sim. não, eu vou fazer piano, vou fazer como hobby, vou lá fazer minhas coisas e tal. E beleza. E ele falando e tentando, e a galera só azucrinando e não se comprometendo, porque o povo do rock tem dessas, né? Infelizmente, ele tem um Vai comprometimento ficar muito louco, né? menos Galera um, mais, assim, e não tem essa coisa. Eu cheguei pra ele e falei, véi, deixa eu te falar, eu tenho muita vontade de tocar bateria, que daí a tia do piano já tava me irritando. Eu falei, você espera eu aprender? E aí você me põe na banda? Aí ele Banda. olhou pra Tinha minha... ninguém, Não tinha né? ninguém, era uma banda de 2. Aí ele olhou pra minha cara e ele deve ter pensado, falou, teu cu, né? Não, é que Nem a cachorro mordido de pau. cobra tem medo de linguiça, né, cara? Sim. Aí ela, Entendeu? Aí ela pegou e falou que então, eu falei- beleza. Continua. Aprendo, eu juro por Deus que eu aprendo bonitinho, vou fazer aula, tal, né? Ele, tá, tchá. Me ignorou, né? Eu falei, filha da puta, me ignorou. Eu falei, eu vou aprender essa porra. Aí catei, comecei a aprender e ele sendo ignorado. Eu falei, viado, vai ser ignorado até eu aprender essa merda. Aí eu Não foi tanto aprendi. assim, vai. Foi. É. Eu aprendi. E aí a gente começou ele pegou as composições já com os riffs e a gente foi juntando com a bateria. Então, nesse momento era só guitarra Sim. e batera. E aí surgiu o Escarnio, que na verdade não era nem Escarniocrata, ela era Hell Devil, você lembra disso? Mas... Nossa, isso aí foi Já tem vários nomes antes, né? vários nomes Aquela aí. listinha, Aquela né? listinha né? clássica que você ficava na sala, tipo, putz, se chamasse isso. Aí depois foi Escarniocratas e era sempre só nós dois. A gente chegou a tocar no Cerveja Azul, só eu e ele. Eu Foi. na batera Tipo, e ele na guitarra. White Stripes. White Stripes? A gente tinha uma parada Entendeu? assim também. A gente começava as apresentações com a música. Esqueci. Eu, para o nome, sou uma bosta. Viu? Eu começava lá com a música do White Stripes, que era mais famosa, e do nada a gente já ia. Seven Nation Army. Isso, aí. obrigado, O tio do som som. ajudou. A Obrigado, música tio do dos som. Armies aí. É isso. E aí a gente chegava, falava, enganei vocês, seus trouxas. Aí a gente começava a nossa, que ninguém conhecia. A galera fazia assim, né? E murchava. E aí começamos a fazer as nossas músicas mesmo. Entendeu? E depois de bastante tempo, quem entrou primeiro na banda? Não, Aí vamos a desenvolver. gente vai desenvolvendo. Mas o início do Escarno, né? Como Escarniocratas Porque ali foi tem o esse. essencial, né? Tipo, já tem uma música, a Uhum. bateria, a guitarra, o baixo porque- ali já não é tão. Assim, não que seja Exatamente. não tão importante. Mas Uhum. já tem meio que um embrião ali, né? É o corpo, né? É. O corpo dela já tava ali. Porque eu sempre pensei, Entendeu? quando eu compunha e tudo mais, eu sempre pensei o seguinte, falei, a gente sempre se espelha nas bandas referências. Então eu sempre pensei assim, se tiver o máximo de composições possíveis, com uma bateria pelo menos, se chegar alguém querendo gravar, ou a gente não querendo gravar, então Já é mais temos fácil ir pro estúdio, um arroz e feijão matar tipo, legal umas ali. 10 músicas de uma vez, Sim. ter um material e trabalhando com ele e organizando outras músicas, né? Exatamente. Eu lembro que no primeiro ensaio ela não sabia nem segurar a baqueta direito. Nossa. Daí, aí, tipo, tinha uma galera, porque a gente saiu na casa de um camarada lá em Santo André, aí uma galera vendo assim, ela virou pra mim, isso foi uma porcaria. Eu falei, a gente vai ser uma porcaria junto, que ninguém quer tocar. Vambora. Não, isso foi na primeira apresentação, no Cerveja Azul, inclusive. A cabaça, né? Nem bateria eu tinha direito. Foi nessa apresentação que eu fui lá na Teodoro Porque tentar com a caixa eu falei assim, ó, traz negociar. a caixa, pelo Traz a menos, caixa. Eu falei, traz o quê, moço? Aí ele traz a caixa. Eu, puta, fudeu, né? Vambora. Aí você vai lá e você vai falar, quanto é a caixa? A caixa é tanto. Eu, quanto que é a bateria? A bateria é tanto. Eu falei, carai, velho, a caixa é mais cara que a bateria? Aí eu, Tu vê a porra, bateria, né? Eu, não, tá, vamos ver a bateria então. Aí, graças a Deus, se vocês quiserem propaganda, se vocês quiserem comprar alguma coisa e quiserem um desconto muito foda, me leva. Você consegue os descontão? Porra,
você quer um desconto, me leva junto. Eu consegui espremer o tio quase foi demitido. Não, quase não, ele foi demitido, porque uns 2 meses depois ela voltou lá. O tio não tava mais lá, Pô, tirou o emprego do tio, hein, mano? tirou o emprego do tio. Não, porque nós fizemos sacanagem. Foi, Porque- sacaneei o tio. Não, eu sacaneei. Chegou lá- Não tinha dinheiro. Meu, Ah, tinha uma. sinto muito. Lá na Teodoro tem aquelas portinhas que vende tudo ali, né? E tinha uma bateria lá. Eu falei, quanto é que é essa bateria? Eu precisava da caixa pra Porcaria, tocar no porcaria. Cerveja Azul, só isso O que eu cara sabia. falou assim, Só queria ah, uma caixa. Só é, isso. Queria uma caixa. 1.800, uma coisa assim. Eu falei assim, ah, beleza, você põe aí no papel que a gente tava fazendo uma tabela de preço. E na frente tinha reference, né? Era reference. Aí chegou lá, o cara falou, cobrimos qualquer oferta. Exatamente. Olha Aí eu que cheguei pra cagada. ela e falei, meu, Como é que chama A o gente já cara tem um da Patrulha do Consumidor? é o seu Sussomano. Celso Russomano já A gente já tem o fala. preço. Organiza bem o que você escreve É. para o seu consumidor. Cobrimos qualquer oferta. É cobrimos qualquer oferta, querido. Uhum. É isso. Aí chegou lá, ela viu Ele não falou cobrimos oferta em relação ao prato tal. Cobrimos qualquer oferta. Já era. Já era. Aí ela chegou lá e viu uma tama, né? Como é que é? Não, é que a bateria que eu vi lá no Cobrimos, no coisa, É. era uma Nagano, mas com um prato de lata. Ah, Cagado Não, para não, um que você caralho. viu lá Não, não era que eu nem vi- Nagano. Não, Não, era não era todo Nagano. fodido. É. Quando eu cheguei lá na Reference, falei, ó, eu vi aqui, ó, com os pratos, uma Nagano tá tanto. O cara O não cara, acredita. não acredito. Eu falei, Pode vamos lá ser. ver. Ele não foi. Só que ele só notou o O preço, problema ele não notou a ele marca. não notou a marca. Entendeu? E o outro não foi conferir. Problema de quem não foi conferir, amor. Eu não tenho nada a ver com isso aí, Eu não tenho não. nada a Eu só ver com quero comprar isso. bateria. Ele me deu eu paguei um preço bom numa Nagano e ele me deu um kit de Zild Iniciante da Zibs, né? Nossa. Cada por 1.800. que eu uso até hoje. Nossa, acho que ele ficou até queimado na Teodoro inteira. Ele Fiozinho comprou da pra Zild. depois. Imagina ele procurando o trampo. Ah, Exatamente, tiozinho da Zild. Depois de, acho que foi Tatuado na testa dele, né? Vendedor e vacilão. Depois de uns 2, 3 anos, eu voltei na Teodoro, eu fui em outra loja, ele tava trabalhando lá. Uhum. Ele chegou pra mim, você não! Sai daqui! Ele Juro. falou que teve reunião Juro, no dia teve porque reunião. Ele falou, mas é monstruário. Daí a Vanessa, até aí tudo bem. Não, firmeza. Não, também Ela não é igual na confirmava porra. ainda. Beleza. Ele falou, a gente precisa desmontar e amanhã vocês levam. Beleza. Ele falou que no dia seguinte, ele falou, putz, tive reunião aqui com a galera, mano. O bicho pegou. A Vanessa, tá pronta a bateria? Tá pronta a Meu. bateria? Eu com o táxi, não tinha nem Uber. Eu com o táxi na porta. Falei, tá pronta a bateria? Posso levar pra minha casa? Fui pro Nossa. Cerveja Azul com a minha caixinha. Novinha. bonita, Você estreou lá, praticamente. Estreiei lá. Aí a cabaça não sabia que um bom baterista, viu, gente? Bom baterista tem um kit de baqueta. Você comprou a baqueta? Não, eu tinha um parzinho, né? Aí na hora que eu tava tocando a baqueta, vral, foi lá na casa do caralho. Aí o Rudy só olhou pra trás. Eu falei, a música é assim mesmo, ela tem a pausa. Catei a bateria, peguei a baqueta. Fui. É isso, gente. A banda é isso. Aí depois desse primeiro show do Cerveja Azul, vocês se organizaram e falaram assim, não, vamos agora fazer uma parada séria? Ou, tipo, É, não, já tava nessa aí- intenção de, tipo, não, vamos É, parada séria. gravar. Parada séria a gente não tem até hoje, não, mentira. Não, então, daí nessas construções das músicas, eu falei, meu, a gente precisa organizar o tema, saber qual caminho a gente quer seguir, né? Sim. Aí foi de 2000 e... A gente tem 10 anos, foi de 2014 até 2018, mais ou menos, a gente Isso. montando as músicas, tipo, Organizando, organizando tudo tudo certinho. Então, daí a gente tem até em casa, a gente lançou 11 músicas, a gente tem umas 60, 70 para ser lançadas, assim. Tem Aí eu falei bastante pra ela, coisa. beleza, eu acho que agora a gente tem que procurar uma galera que Ajude, saiba, saiba trabalhar. Aí a gente foi procurando, outro trampo, né? Foi É. procurando, até que na pandemia a gente encontrou uma galera que estava começando a mexer com música. Falei, vamos com eles, a gente tá começando eles também, quem sabe dar um bom, né? Aí eles pegaram o material, eles mudaram o nome, falou, ó, o nome tem que ser facilitado, tal. Aí que deu uma E guinada. tinha dificuldade mesmo, né? Escarniocratas, a galera ficava, é com C ou com K? É que eu não sei o quê. E Mas faz escreve- simplificar, colocava né? no Instagram, não ia, aí não conseguia seguir. Falava, puta, realmente tá certo. Então. Né? E Ficou aí escarno. ficou escarno, É. né? Aí a galera ficou mais fácil, ficou mais sonoro, Sim. realmente, pra pra poder falar, falar. né? Esse Isso. lance que o Woody tá falando de procurar gente pra tocar, né? É foda porque quando a gente é moleque, sei lá, é muito mais fácil, né? Depois a gente fica velho, a gente pega vários vícios, assim, pô, mano, mas não é só o cara tocar bem, né, mano? O cara tem que ter a convivência legal, né, Tem. mano?
Tem, eu acho que é o principal. Eu acho que vai até antes do Eu acho que é o tocar bem, principal, né? mano. Porque você chama um cara que, pá, o cara toca bem, mas aí vai lá, encaixou certo na banda, mas o cara é filho da puta, o cara tipo atrasa, o cara arrasta. Você fala, eu fiz, que eu trouxe esse cara pra banda. Puta, já tivemos umas situações assim que. Quantas pessoas já passou pelo Scarno? Ó, passou o que deu o nome de Escarniocratas, o irmãozinho, né? Mas é tudo Irmão. camarada de Santo André. Meu É. primo, eu comecei a ouvir rock por causa do meu primo. Porque eu não escutava porcaria nenhuma, cara. Eu morava em Minas, eu morava em Poços de Caldas. E eu só escutava programa esportivo, eu só via coisa esportiva. Aí eu ouvia qualquer tipo de música. E lá e foi bem na época do Dormir na Praça, lá do Dormir Marrone, cara. E tocava aquilo, ó, Nossa! o dia inteiro. Eu tenho uma memória que tudo que eu ouço, eu gravo. A Vanessa é testemunha. Misericórdia, juro por Deus que é Aí, isso, gente. beleza. E eu não gostava, porque é Bruno Marrone, etc, né? Aí eu fui passar as férias na casa da minha tia em Santo André. Minhas primas, que eu trocava mais ideia, não tava meu primo. Aí eu cheguei e falei assim, aí o pôster dele do Ozzy no quarto, vinil, CD. Eu comecei a me interessar, eu falei, que é esse mano aí? Comecei a me interessar pela história. E aí foi que eu tô esse lixo até hoje, né? Tô essa merda até hoje de vida. Porque daí eu peguei o gosto, eu tinha o quê? Uns 14 anos. Eu falei, meu, dá uns CDs aí. Eu ia pra casa, gravava na fita. E ia fazendo meu compilado ali, escutando. Aí o... Você tinha perguntado mesmo? Eu falei que sou ruim de memória? Daquele negócio de. O cara da banda, né? Ah, sim, De troca então. de Das Aí ele pessoas. tinha os camaradas, que tinha o Papito, que tocou com a gente, tinha o irmãozinho, tinha uma galera. Aí a gente ia no estúdio e falou, dá uma ajuda aí pra gente. Tocava baixo, pô, dá uma aula aí pra mim, só pra saber a composição, saber como é que ficava mais fácil. Aí passou, o irmãozinho aceitou, assumiu o baixo, daí ele deu o nome de Escarniocratas, que ele fazia psicologia, aí foi lá Aí na tinha um cacete. monte de coisa por trás do nome. Exatamente. exatamente. A gente abraçou a ideia, aí ele deu a ideia, a gente formalizou o nome, ele, eu vou ter que sair. E é bem assim, a gente fez uma prensagem que na nossa cabeça a gente tinha que fazer CD nessa época. É. A gente prensou o CD e tal, não sei o que, com Com a ele, cara dele. com a cara dele. A primeira prensadinha que a gente fez só pra tipo, começar a distribuir, pra tentar Ele falou, fazer "Vou alguma coisa. Na hora que a gente foi entregar o CD pra ele fala: Porra, cara, sabe o que que é? Eu vou ter que sair. Ai, esse sabe o que que é? Já vem merda. Ele, não, eu não vou ficar. Puta. Aí eu e a Vanessa continuamos. Aí Aí, vambora. aí eu falei, meu, já que a gente tá com esse pessoal que tá fazendo uma produção pra gente, agora sim a gente precisa de uma galera. Isso. Aí tinha um camarada meu que estudava no Oswaldo Cruz, e conheci ele desde 2005, eu falei pra ele, meu, você quer continuar comendo churrasco em casa, cara? Então você vai pegar o baixo. Fazendo Não cachaça, sabia então tocar porra nenhuma. vai ter que aprender essa merda. Aí eu Vambora. ensinei do jeito que eu aprendi, né? Eu falei, ó, sabe ler tablatura? Não. A linha é as cordas e o número é a casa. Se vira aí, mano. Vambora. E ele aprendeu. Aí eu falei, pô, vou chamar o Papito. Que ele já tocou no Surto, ele já tocou uma banda grande. Então eu falei, cara, vamos organizar a casa aqui. E ele começou a reger a gente. Não, vamos fazer uns temas aqui, vamos solar aqui. Eu tipo, vamos, você faz aí. Você tocou no Surto? Na Tocou. banda do Surto? Olha que Tocou. legal. Isso. No finalzinho, né? Eles ensaiavam, inclusive. Depois Aqui depois do boom. ensaiavam na Moca mesmo, inclusive, até. Sim. Aí o. Na Vila Derby ali, né? Aí ele passou por uns perrengues lá, saiu do surto. Ele tocou 2 anos e 9 meses, se eu não me engano, uma coisa assim. Caramba. Aí ele já tinha uma rodagem, então eu falei, meu, ajuda a gente. Aí beleza, as músicas ele ajudou a compor e tal. Ele, ô Zé, tem que fazer uns trampos aí e tal, né? Aí saiu. Aí depois o Fininho chegou, mano, eu vou ter que sair. Falei, ferrou, né, meu? Voltamos a ser nós Aí dois de voltamos a novo. ser nós dois de novo. Mas tudo Beleza. continuou, tá? A gente, não, vamos subir só nossa cara na música. Aí num show do Sammy lá, não sei se vocês conhecem, ele é de Seattle. Aí foi no show dele e tal, porque a gente tinha um selo e a gente foi fazer um trampo pra esse selo. A gente foi vender bebida e tal, e a gente conheceu ele. E ele falou, vou tocar em São Paulo. Eu falei, beleza, e todo ano ele tá aqui. Aí chegou lá, a gente conheceu a baixista, que eu vi uma mina lá, tinha o Demônica, né? Abriu pra ele.
Aí eu falei assim, aí a vocalista chegou e falou, tem alguma mulher que toca guitarra? Ela subiu. Eu falei pra Vanessa, mano, dá um cartãozinho pra essa mina. Que a gente, na verdade, a gente queria uma guitarrista. A gente queria uma guitarrista. Aí, beleza. Eu cheguei pra ela, né? O Ruth chegou e falou: vai lá, dá o cartãozinho pra ela, senão vai ver, né, se ela é feminista, alguma coisa. Se ela ela for vai dar feminista, eu vou na minha apanhar aqui, cara. você é inchada aqui, né? Aí eu falei: não, beleza. Falou: e aí, beleza? Eu sou Vanessa, eu sou baterista de uma banda. Você tá afim de tocar guitarra? Ela, não, guitarra não. Eu falei: mas você subiu lá, mano, pra tocar guitarra e tal. Pode ser baixo? Pode. Pode. Eu posso indicar alguém pra ser guitarra? Eu falei: pode também. Ela, então, beleza. Aí demorou pra conversar com a gente. E demorou. Só cozinhando, só. Só cozinhando. Mas aí a gente entendeu Ai. porque ela realmente trabalha com música, né? Ela é Ela realmente é professora de professora, música trabalha numa e escola, tudo tal. certinho, ganha dinheiro com música. Ela realmente é musicista. Ela é A gente musicista. é abelhudo. Ela é a única que realmente sabe tocar. Que dá bronca na gente, tipo, você não faz tal Isso. coisa. Né? Dá uma aula, né? É verdade. Aí a Mari veio com outro guitarrista, ele também não ficou, por esses motivos que você acabou de citar. Tipo, Esse toca foi bem pra caramba, realmente... mas a eu- convivência meio que, tipo, a gente, sabe? Não Então não ornou. deu certo. Agora a gente tá com a Mari tá firme com a gente. E até quando Deus quiser. Não, a Mari é... Mas toca guitarra, isso. Eu também. toco guitarra. E É, canta, tocar não, né? vocal. Muito forte falar que tocar. Que nem eu Muito não sei, assim, entendeu? não domino o instrumento, né? Mas só o instrumento me dominar. Eu toquei. Na verdade, eu comecei no baixo, né? Porque eu falei, meu primo tocava baixo, enfim. Aí ele me ensinou como é que ele ia a tablatura. Eu falei, e se pegar a tônica, colocar mais uma aqui? Aí vem a quinta. E se eu colocar uma embaixo? Aí vira um Um ré. power chord. Falei, isso começa a fazer Eu tal já tô coisa. aprendendo. Aí eu aprendi sozinho mesmo, autodidata em casa e, sei lá, vi o Bush lá, a Machine Head, porque esse som? Aí eu via num show ao vivo que ele pulava uma casa. Eu falei, mano, da hora. Mas você chegou a mudar a sua vida por causa da música? Ou Não, muito. Mudou? Você tinha alguma direção de trampo, sei lá, de carreira, e quando entrou a música você mudou um pouco ou não? Cara, na verdade, eu nunca tive plano pra minha vida. Nunca... Não plano, mas você tava fazendo uma parada, aí veio a música e você foda-se. tirou. eu vou fazer Não, outra A coisa. música Não, veio e te tirou do seu não sonho. tirou dela. Não é um sonho, mas tipo de um trajeto que você tava indo, apareceu a música e você falou, é isso. Não, cara, não. Não? Não, Ele não faz parte da minha teoria. Não. Porque você... Cheque. você... Não, porque a gente brinca aqui que a música destrói carreiras, tá ligado? Uhum. Que, Eu tô tipo, tentando destruir a minha carreira com a música. Não, mas é uma brisa meio maluca na minha cabeça, mas é porque, por mim e pelos alguns amigos, né, que nem eu era pra ser um cara de TI quando era moleque. Eu Entendi. adorava esse bagulho de computador, não sei o que e tal, de desmontar, montar. Isso, tenho 37, né, isso é de 97, 98. Aham. Aí quando eu conheci a música, eu falei, o quê? Eu quero virar rockstar, velho, foda-se. Aí, tipo, desencanei totalmente disso. E um brother que mora comigo, que é da música também, era pra ser jogador de futebol, ia pra Europa jogar, tava tudo certo. Pô. Passagem praticamente comprada, e ele jogava muito futebol. Uhum. Conheceu a música, ele foi se Foi fuder o Sublink. futebol, aí já começou a fumar cigarro, tomar umas canas. Foda-se o Puta futebol, quero ser rockstar. merda! Aí, Ele podia ser o Maradona, cara. Vai. aí Yuri, você podia ser o Maradona. O Maradinho. Sim, exatamente. Marombinha, né? Aí eu fico zoando, tá ligado? Que a música destrói carreiras, sonhos, assim, sei lá. Não sonhos, se Deus né? quiser, Mas, ela ainda sei vai lá. destruir a você minha tá- carreira. Não, mas eu... Sabe Mas quando você tá é com a moleque, vontade você tá de- fazendo, Sim, estudando, fazendo total. curso de Se alguma Deus coisa. quiser, ainda você vai conhece ser ela, esse ano pro ano que foda-se, vem. né? Quero ser essa porra. Não, mas agora, tá ligado? quando eu falo que eu nunca tive projeto, porque realmente eu nunca pensei no amanhã. Até hoje eu sou assim, cara. Eu vivo o agora, tá ligado? Uhum. Isso é muito prejudicial pra minha vida, porque eu não sei se eu vou, não sei se vou ter dinheiro quando ficar velho. Enfim. Isso é o problema do Eu nem Ruiz de sei se eu- amanhã. O hoje de não tem amanhã esse que se problema. foda. Eu nem sei se eu vou ficar vivo amanhã, velho. Eu sempre fui dessa maneira, Vai tá ligado? sim, porque você tem que tocar guitarra nos próximos shows. Você vai que Eu já loucura. passei dos 27, né? Então, você tem larga de razão. doideira. E dos É que aqui no 33 Brasil é também. 42, 43. Tô chegando, então. É, 42, Porra, não, né? Eita, velho. Renato Russo, show, né? Tô chegando, hein? Senhor Jesus. Mas eu sempre tive essa ideia, cara, porque é que nem eu falei, eu nunca escutei música, eu sempre ouvia coisa esportiva. Mas, cara, a música, o rock em si me trouxe uma percepção, sabe? Fala, cara, você pode ser esse dane-se da vida, você pode ser esse cara que, tipo, vai andar de qualquer jeito. E eu criei o respeito graças a isso. Eu me olhava no espelho e falava, eu tenho uma identidade agora, saca? E eu Sim. acho que isso que você falou, acho que você viu que realmente
bateu ali e falou, cara, eu sou isso aqui, mano. Eu não sou o cara do TI que vai ficar ali atrás, que uma hora isso vai me cansar. E o que que eu vou ser depois ali, sabe? Acho que. Não, eu falo, Faz mas é um uma sentido. zoeira. Não, Eu amo sim. que eu sim. faço. É que eu já vou também, né? pro. Eu já vou pro. Toco também e eu adoro o que eu faço Uhum. e eu não me arrependo de nada que eu fiz, mas eu só brinco, só levanto. Não, sim. ligado? Mas eu Assim. acho que essa é uma percepção, transformando pra mim, é o que eu Uhum. tenho, assim, sabe? O meu já faz uns 4 anos que já desisti já. Falei, não quero mais banda pra minha vida, não. Não quero Mas por isso. quê? Por causa das pessoas, por causa da. Não, porque acho que eu nunca tive sorte de achar uns caras foda assim pra ter banda, tá ligado? Assim, às vezes tinha umas É. bandas que era muito firmeza, mas as ideias, as letras eram muito boas, as músicas eram legais, mas a gente não. Não dava liga. A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? Então a gente, um dia a gente sente e faz, um dia a gente sente e faz, nunca faz. Aí eu arrumava outras bandas pra tocar. Aquela coisa de tipo, pô, tinha uma banda que eu toquei, eu achei um cara assim, falei, mano, esse cara, eu sempre quis tocar com esse cara cantando é maravilhoso, eu quero fazer uma banda com esse cara, mano. Aí chamei o cara. Aí começou a fazer a banda. O cara, não, que não sei com aquele cara que não veio 1000 ideias, né? Aí depois, mano, aí tocando assim, mano, 3 meses tocando, falei, não quero mais esse cara na minha banda. Nossa, é só droga, é só Não. treta, Puta, é só, velho. sabe? Que você fala assim. Eu olhei, acho que todos os meus pegados que eu paguei com a banda que eu Aham. tocava antes, eu tô pagando agora. E não queria ensaiar, e chegava, imagina, É. você ensaia, porra, os moleques eram tudo da Zona Norte, né, mano? Ia ensaiar aqui na Sapopemba, mano. O cara Eita. faltava no ensaio, assim, falando, mano, não É quero mais. pesado. Aí esse cara saiu, fizemos outra banda. Aí tava, tipo, meio que legal, só que, mano, aí eu tava vendo, assim, sábado à noite, mano, em Santana, assim. Louco pra chegar em casa, assim, falei, cara, com fome. Eu falei, mano, segurando minha bag de guitarra. Falei, mano, não quero mais pra minha vida, não, mano. Eu desisti, velho. Eu Podia falei, estar em não. Curtiu casa assistindo total. Breaking Podia Bad. estar em casa, tomando milkshake, fazendo negócio. Falei, puta, tô aqui, sabe, voltando. E, tipo, ainda uma banda bem que tava naquela pegada mesmo. Sabe quando tá todo mundo confuso? Assim, não sei se a gente grava, se a gente vai fazer isso, vai Aham. fazer aquilo. Ah, não, é complicado. Aí você Assim fala é assim, complicado. aí eu segurando a malinha, assim, com a minha bag de guitarra, assim, no metrô, Putz. assim, eu falei, não quero mais. Quero ficar Né, em eu falo que casa. a gente teve sorte de eu ter encontrado o Rude e o Rude ter me encontrado, porque a gente pensa meio que do mesmo Uhum. jeito. Então, nas piores coisas que acontecem, que lógico, não é uma vida fácil, Não, entendeu? E eu acho que quanto mais a gente aparecer, que a intenção é essa, né? Acho que, né, toda banda tem esse sonho, e a gente quer colocar esse sonho pra frente. Acho que quanto mais isso acontecer, mais difícil vai ficar. Até mesmo o nosso discurso, assim, tipo, as pequenas coisas que já aconteceram com a gente já teve que ter um pulso mais firme. Só que, tipo, a gente se junta e fala, cara, vai ter que acontecer isso. Por pequenas coisas que já aconteceram, a gente já tem um discurso pronto ali. Tipo, eu protejo ele me protege ali, entendeu? E a gente se fecha aqui, vambora. Então é isso que vai fazer, é isso que vai acontecer, e é desse jeito que a gente vai se organizar. Entendeu? Por coisas mínimas que aconteceram. Tipo, vai, um exemplo tosco. O cerveja azul. Não, É de novo, né? De novo. sempre, De sempre novo, cerveja azul. cerveja azul. Isso foi bem no comecinho mesmo. Só tava nós dois e aquela coisa tosca de chegar 3 bandas. Pra querer ser a última, sabe? Para querer ser a última e vamos fazer o sorteio. Aí nós dois somos aquela banda chata que chega no horário, com todos os instrumentos organizados, com todo mundo certinho, que dá a grana do negócio assim, que faz tudo certinho. O Kaká conhece a gente, entendeu? Tudo no seu devido lugar. E Com a naquele dia a gente gente não tinha tem. levado umas 45 pessoas. Exatamente. Com a gente não tem treta, com a gente é tudo às claras e tudo organizado. Chegamos lá, estávamos lá na frente do Cerveja Azul, lá com as nossas tranqueirinhas ali, com os nossos instrumentos, ó, em ponto. Primeiro que o bagulho já não estava aberto, já me irrita. Mas enfim. Isso foi um dos motivos de você sair da banda. Chegar 10 horas pra Respira, tocar às 4 da manhã. entendeu? Você respira e beleza. Porque eu Mas sei isso é que o eu de sou menos. chata. Isso é o de Isso é de menos. menos. Eu sei que eu sou chata. Eu já sou irritada de base. Então, Sim. isso é uma coisa minha. Então, eu respiro, faço terapia e tá top. Então, vambora. Chegando lá, os meninos, não, porque fulano não chegou, ciclano não chegou, o outro não chegou, o Rudy olhou pra minha cara, eu já olhei pra cara do Rudy, a gente já sabe o que vai fazer. Entendeu? Ai, sabe o que que é? Vocês podem tocar primeiro, porque o outro fulano não chegou? Não. Não, mas... Não. Não, mas... Sorteia. Ai, mas aí vai prejudicar. Problema deles.
Não, mas se for ver, é Mal. o correto. Problema Não, é. Não, dele. sim, realmente. Não é um problema meu. Sorteia. Cheguei aqui, o meu equipamento tá tudo aqui já, tô pronto Não, pra começar. E aí? pra quem tá começando sabe, a gente é levado umas 45, Entendeu? 50 pessoas, cara. Exatamente. E tinha gente que nem tinha É chego ainda. lógico. Todo sabe? mundo com cara de bunda. Cara de bunda pra mim é fome. Mas se saísse a primeira banda, suave. Mas Ai, aí, o Rude já... aí a Vanessa chegou, tal, sorteia, eu virei pra ela e falou o seguinte: se começar a embaçar, a gente pega as coisas e vai embora. embora. E leva todo mundo junto. É simples. Aí o pessoal, não, sorteia. Aí a gente faz a segunda banda. Top. Aí a você Vanessa, pegando suas segunda banda, coisinhas. tchau. Fechou. Acabou. A Vocês primeira banda não apareceu? que se Apareceu. matem. Vocês que se matam, não é problema meu. Se você atrasou, se você é irresponsável, aprendam a se organizar como a gente se organiza. Se você chega atrasado, não é problema meu. Você que se vire. A galera fica se matando. Eu não tenho que me preocupar com o teu atraso. Então a gente meio que fecha muito nisso daí. E a Mari, Entendeu? a E gente a Mari casou meio que- com a Mari é. assim, porque ela pensa da mesma forma. É isso Apesar dela aí. ser musicista, profissional, ela tem uma cabeça meio que nem a nossa. Tipo, ela sabe que a gente tem a frente, a liderança do negócio, ela aceita de boa, faz os acordos também. Tipo, ela pode de domingo, que sábado ela tem casamento, tem coisa para fazer, a gente sai de Que ela domingo. trabalha com isso, né? Ela Que nem trabalha nós com ensaiamos música pouco. mesmo. Por quê? Também. Porque ela, primeiro que ela sabe as músicas. A gente também sabe as músicas, a gente toca essas músicas há 10 anos. Esquece. Esquece. Então, pra gente é mais fácil, vamos sair 2, 3 vezes no mês e tá top. Porque também a convivência, a gente pensa assim, a convivência não fica aquela coisa maçante, fica aquele negócio, pô, de novo esse cara, sabe? Vira realmente um evento. Meu, tô ensaiando lá, saindo de lá, a gente vai comer em Uma algum coisa lugar, vai dar prazerosa de fazer. risada, traz 1, 2, 3 pessoas, sei lá, pra tirar foto, pra ficar ali com a gente, trocando ideia, pra dar risada no meio das músicas, pra dar palpite também. A gente pensa bem dessa forma. E a Mari casou com a gente por causa disso. Mas realmente tem pessoas que. Eu já tive outras bandas. Ah, não, a gente vai ensaiar toda semana que vai ser. Não vai, cara. Não vai. Sabe? Com a gente é muito engraçado que se a gente ensaiar, vai, toda semana, a gente Fica ruim, começa a dar fica errado. pior que é. Começa a falhar, começa a errar, começa a ficar ruim. É que, assim, eu É vejo muito que- estranho. É que assim, eu vejo Muito a banda, estranho. ela é meio que um produto, sabe? Tipo assim, Uhum. a gente forma uma banda aqui, vou formar uma banda aqui. Então, o que a gente quer fazer? Fazer música. Então, a gente tá fazendo um produto, a gente tá criando um Sim, produto. sim, Então, a sim. gente tem que deixar o produto Uma redondinha. Redondinho. redondinho pra gente poder vender nosso produto, né? Eu Exatamente. penso assim. Então, assim, isso eu acho que não precisa nem de ensaio. Se os caras da banda são comprometidos com as músicas, tipo, de treinar em Exatamente. casa. Mano, você treina em casa as músicas, já era. No ensaio Exatamente. você só acerta algumas coisinhas ali, então, tipo, não precisa ensaiar tanto. Mas depende, vai de banda pra banda, mas tem que banda que, mano, tem que ensaiar pra Tem banda, caralho. que o cara não, tem banda que o cara não pega porra nenhuma em casa, não ouve a música nem no Spotify, não ouve nada. Aí sempre tem o bonzinho da banda que vai lá, que tira as partituras, todos os negócios certinho assim, aí vai manda pra todo mundo assim. E ele vai lá e treina em casa, aí ele monta. Aí chega lá no esse estúdio, frustra ninguém tudo. fez nada, velho. Nossa, horrível isso. Mas a gente é bem dessa, que nem teve um tempo. Um tempo não, foi o quê? Semana passada? Semana retrasada? A gente ensaiou, e foi até mesmo no dia do ensaio. Do nada a gente foi numa videolocadora. Nós acabamos de ensaiar e tal. Aí a Lê, que é a amiga da Você irmã traz no dela, portal do passado. ela chegou e falou assim: Literalmente, eu Meu, nem a minha sabia que prima tá existia isso numa locadora ainda. de VHS. Falei, cara, VHS. Onde que é essa locadora? foda. É em na Sapopemba. Sapopemba. Ah. É Charada. Eu o sei, Charada, é perto de uma feira. Puta, eu não Pus, eu não sei. manjo. que Eu a gente sei, é não perto manjou. perto de uma travessa Sapopema, não é? É isso. É do lado de casa, conheço isso, locadora. isso. Tem É de tem um- um lugar que dá pra tocar no. Exatamente. Conheço essa Aí, locadora. beleza, ela chegou e falou Do assim: nada, Meu, vamos velho. lá no. A minha prima tá lá no locador, bora? Eu falei, bora. Todo mundo A gente Aí olhou depois- locadora, a gente locadora. Vambora. Eu gosto dessas porcarias, vambora, cara. É. Aí chegou, entrou no carro, chegou lá, meu. Falei, caralho, é Eu falei, isso videolocadora aqui é rock and mesmo. roll, cara. Isso aqui é. E tinha uma É. galera tocando ali, tipo, todo mundo improvisando, todo mundo encostando, bebendo. Eu falei, cara, Sensacional. por que ninguém mais faz Sensacional. isso? Tinha uns VHS, assim? Né? Tinha, Uns tinha, cara. DVD. Eu passei, eu fui nessa locadora 2 dias antes de você tocar na Paulista, quando você tocou com a Safira. Sim. Eu tinha ido uns 2 dias antes. Que eu tava passando assim, eu tinha ido fazer alguma coisa nessa Sapopema, que eu moro aí na Vila Ema, né? Aham. Aí eu tava assim, eu desci uma rua assim, eu passei a ver uma locadora, assim. Mas sabe quando dá um. E ele aluga. Uma locadora, né? Aí eu desci, não, locadora não. Peraí, não, locadora não.
peraí. Aí eu voltei assim, aí fiquei olhando, eu entrei assim na locadora, aí eu comecei a trocar mais ideia com o dono. Não, ele é então, Aí ele sensacional. falou assim, não, que já vi até o Ronivon tocar aqui, a banda do Ronivon tocou aqui, aí ele mostrou pra mim. Ele lá, faz assim. tipo um centro cultural ali. Isso, é é. uma coisa É. assim. Muito Aí do legal. nada o Ele faz um tiozão festivais chegou pra pra gente. arrecadar, agora em outubro É. também, brinquedo pras crianças e tal. Ele faz uns eventos assim. Pode crer. Eu sei Aí que- fala. nós acabamos de ensaiar, ela colocou a gente no carro, chegou lá. E a gente começou a conversar com todo mundo. Aí um cara chegou e falou: vocês têm banda? Tem, então vocês vão tocar. Cara, maravilhoso. Não, de boa. Aí do nada, você, banda. A gente não, a gente é banda. Então, beleza, vai lá. E do nada, a Mari catou o baixo, esse aqui catou a guitarra, aí o povo vai, tá, a baqueta tá Você já aqui. tava quente já, já É, tava de é. ensaio, Aí a né? gente catou e falou, pô, vamos tocar, vamos, 1, 2, 3 e já, pá, pum. Tocamos 2 músicas, a galera agitando. Falei, mano, é isso. Entendeu? Ó, O Scarno legal. é isso. Vambora. Isso E que a é gente legal, não né? tinha ensaiado já fazia o quê? Um mês e É um mês e pouco. Ah, os caras já arrumaram um show aí, ó. do nada. Mas tem o comprometimento também. Tipo, só que a gente não fica nessa noia de. Ai, tem que ensaiar toda semana. Então, a gente tem que se ver. Não, tem não sei o quê. Tem que passar Nossa, todas as músicas. eu tinha Não sei o quê. um camarada meu que cantava, né? E ele falou: vamos fazer um cover? Eu falei, vamos, só pra brincar, né? Aí a gente encontrou um baterista. O baterista, não toco. A gente começou a encher o saco do cara. Falei, não, você vai tocar com a gente, dane-se. Ele foi 1, 2 vezes e tal, e ele tudo assim. Eu falei, meu, me explica por que você tem esse trauma aí. Ele falou que ele ensaiava todo sábado e domingo com uma banda doido. que tocava na noite. Ele tirava 50 músicas por ensaio. Ele ficava 6 horas no ensaio. Eu falei, você tá... Eu não toquei 6 horas na minha vida, cara. Você tá maluco? Aí foi esse mesmo esquema. Aí ele virou uma turminha legal, porque aí eu e minha namorada na época, e ele a namorada dele, meus camaradas, a gente comia pizza, falava merda, e, meu, sabe? E beleza. Ia. Legal. Mas, cara, olha que ele falou que tocava 50 músicas. Eu falei, mano, Caramba, né? Ah, doido. Eu toco numa banda, a gente toca 40, velho. Show de 3 horas. você 3 horas toca, e você toca meia. em banda cover, autoral? É, cover autoral. Tá. É, movimenta o cover pra poder Sim, movimentar produzir o autoral. Isso. Qual que é o nome da sua banda? Desculpa. É, não é banda, eu toco com um artista chamado Thor Sakata, tá Thor ligado? Sakata, tá. Isso. Ele faz gig. Ele é Ah, chique. é. Eu tô fazendo umas gigs Ó, agora. a gente tá falando que a Mari é musicista, ele é músico também. É, sabe? É, Mais ou exatamente. menos, mais ou menos. Não, porque eu conheci ele no Cerveja Azul há 20 anos atrás. Exatamente 20 anos atrás, 2004. E eu lembro que tinha uma banda de hardcore, punk assim, mas era bem tosco. Uhum. Mas a gente, pô. Aí eu conheci o guitarrista que tocava com ele, o Marcel. Aí eu tinha escutado, não sei se aqui, acho que eu tinha visto um show do Guilherme, não sei aonde, com cerveja mesmo. Aí eu vi ele tocando, ele no baixo, assim, tocando os hardcore assim. Eu falei, caralho, mano. Aí eu olhava pro meu baixista, Aí eu ficava assim, Que triste. Aí eu fiz amizade com ele e tocamos, assim, a gente nunca tocou junto na mesma banda, né? Mas ele sempre tocou nos eventos, assim. Na vez que a gente tocou em Uba-Chuva lá. Batuba. Uba-chuva. O baixo. Não, é Caraguá. Caraguatá-chuva, né? Caraguatá-chuva, boa. Mas você tava tocando com... Racha Cuca. Racha Cuca, né? Racha Cuca ali, ó. Aí tá tocando Racha Cuca e aí falou assim, acho que foi o Marvin que organizou esse evento, Acho que né? foi a namorada dele. Chegou lá, Ex-namorada a gente foi tocar na churrascaria. Eita. Aí eu falei, cara, que legal, né? Aí os caras, pô, aí minha banda, Mascari. minha banda na época, os caras já eram mais velhos, né? Os caras já eram eu já era molecão, tava ali Uhum. na flor da idade, 19, 20 anos ali, querendo Testosterona, É lucro. explodindo. Aí lá os Não tinha caras já estavam com ressaca. 30, né? Os caras estavam tipo assim. Não já tinha na- ressaca. Não tinha Tava ressaca. nós hoje. Aí, Nossa, gente. aí os caras assim, né? Aí eu vi os caras da outra banda, tipo, os moleques, os camaradas que eram amigo meu, tava na banda deles, os caras curtindo, né? Eu falei, caralho, meus amigos, minha banda é tudo velho aí, não aguento nem andar. Ai, gente, fala que 30 anos é velho, eu fico até... Aí os caras assim, eu falei, vamos ficar aí, né, horror. na casa do Marvin, né? O Marvin tem a casa em Caraguá, né? Aham. Não, vou pra casa. Eu tô com a galera. Eu vou ficar com os caras então, né? Aí ficou com nós lá, né? É, Ficou tava 2 com- dias, né? Fiquei 2 dias lá. É Com R$2. Saí com 2 Suficiente. e voltei com R$2. Suficiente. Eu Precisava tenho de uma mais história que nada. quem tem amigo não precisa de carteira, cara. É isso aí. Não, Quem tem amigo foi eu que na espera. A gente falou, ele falou, não, mas tá... Não, vem com nós, foda-se. A gente te leva embora. Dinheiro. Tem quanto aí no bolso? Eu tenho 2,50. Aí eu faço Tá a volta. ótimo. Tá bom, então. Ah, essas histórias é legal. É.
E, mano, vocês já tocaram um lugar pra caralho, né, mano? Qual que foi o pior, assim, lugar que vocês tocaram que vocês falam, gente, o que eu tô fazendo aqui, mano? Porra, mano. Nunca Isso, teve tá de assim. regatona? Seu, mano. Eu falei que tá calma pra caralho. Vê se de lá um pouco. Tá quanto o jogo? Então, vocês tocaram uns picos aí meio loucos, mas qual que foi o pior pico que vocês tocaram assim? Cara, pior não teve, mas teve umas gravações que nós fizemos lá na. Como é que era o nome? Jundiaí. Jundiaí. Eita, Jundiaí, porra. velho. Salve, Nick! Jundiaí. Cara, teve umas gravações que nós fizemos lá que a gente. Porra, onde é que tá a civilização, mano? Aí você vai ficar uma Nossa, casinha do verdade. fundo, você abre um estúdio. Aí é o né? Jason, sabe? Nossa, ali foi no cagaço. E a gente não sabia. Meu, tinha capivara. Mas o preço foi conta, né? Não, foi. Sempre aventura é da hora, mano. O importante é a aventura, né? Além da gente ter a banda e gostar da banda, essas coisas são impagáveis. Entendeu? A gente, na verdade, a gente programou um negócio que era do selo que a gente tava. A ideia, na verdade, era para fazer um clipe meio Baile Sim Chains. Ah, não, eu tô falando E qual do. você Eu tá falei em falando? Jundiaí, você tá falando de Embu das Não, eu Artes. tô falando de Embu das Caramba, Artes. onde que você achava esses estúdios aí, mano? É sempre Não, não é longe. nem estúdio. Embu! Ah, não, é de Jundiaí. Não, era mas fala de Embu. realmente- Embu Não, é também de foi Embu. punk, cara. É que acho que é por isso que o Papito desistiu. Foi. O cara saiu da No banda. nosso YouTube tem um making off. Isso, Tem E um isso, ele, making cara. off. e ele contando essa história, assim, não, Zé, com o surto lá fazia tal coisa, mostrando mó vivência. É, uma né? vivência. Ah, o Ah, Papito. foda-se. Aí nós fomos gravar no estúdio e a câmera deu pau, né? Aí os caras falaram, meu, vamos gravar na... É verdade, o câmera deu Vamos gravar no parque? Eu falei, vamos. parque. Fininho lá. Que literalmente era a cabana do Aí Diego. o Era vizinho, Crystal Lake, aí o aquela vizinho, porra. o fininho lá tocando baixo, né? Dublando. Também. Aí o maluquinho dos produtores chegou e falou assim: eu tô com vontade de gravar lá naquele, Não, porque naquele ali morro naquele ali. morro, o guitarrista Cara, vai ficar sensacional. A gente falou, qual guitarrista? Que ele- Todo mundo olhando pro Que ele papel. queria fazer meio que, ele queria fazer meio que um slash na November Rain, É. saca? No meio do nada. Nossa, mas só os matos zoados, tá ligado? Não tinha nada a ver com o O mato romântico do Não era um filme, mato né? romântico. Era os matos Não, aquele quebrada, Era né? os matos com mamona, assim, sabe? Não tinha nada a ver. Aí, nisso, no meio do caminho, tinha uma mina fazendo bola gato pra um cara. A gente olhou assim. A gente passou umas 3 vezes pra ver se era um bola gato. Nossa, gente, é isso Ela tava mesmo? costurando. Tava ajeitando o Caralho, zíper dele, que enganchou. Como assim? Aí, no meio da trilha, assim, aí ali. Mano, todo mundo falou assim, meu, não vou subir lá. Eu falei, eu não vou. Ele Aí- morre de medo de altura. Aí ele pegou a guitarra do Papito, pegou e correu, velho. Ele correu com a guitarra Mano. do meu, a guitarra Aí o dele é papel- cara. O Papito chegou, não, devolve minha guitarra. Ele, então vem buscar. Meu, e a gente não sabia voltar, não sabia ir pro lado, nem pro outro. Ele subiu aquela porra. Tem no making No off. making off, no YouTube tem. Imagina o Papito é super suave, assim, fala mansa, saca? Ele é do tipo Nossa, de ele pessoa que fala gratiluz. Entendeu? Beleza. Ah, Mano, ele Ele ficou puto. Ele fudido. ficou puto. Ficou fudido. Ele, filha da puta, roubou minha guitarra. Ele catou e gravou, né? Já tava lá em cima no morro da puta que pariu. Resumindo, ficou uma porcaria, mas eu usei Uma as imagens bosta. pra uma outra música. Foi. Ah. Enfim, mas qual foi lá de Jundiaí? Foi quando a gente, da portinha do estúdio? Foi. É que a gente foi pra um estúdio, aí sabe quando você começa a procurar o número? Aí você faz Sim. assim, você fala, é esse? Você fala, caralho. É esse, aí tem um outro lote. É, É esse, é você- esse. Mano, aí você meio que, puta, toco a campainha, não toco, parece que vai abrir um cara e falar, entra! Ah! É mais ou menos assim. agora. Entra agora, vocês vão morrer. Você fala, meu Deus. É porque sempre, tipo, é foda esses selos. Selos, vocês precisam colaborar com a gente. Cara, vão com a gente quando, né? Quando a gente não conheceu o lugar. Às vezes é legal vocês irem com a gente. Porque, cara, você não conhece a porra do lugar. Não, o lugar é legal. Não, não é legal. É Entendeu? lógico, ele vai falar que o lugar é ruim. Então, cara, não é legal. Você entra aquela portinha desse tamanho, você tem que entrar praticamente assim de lado, sabe? Uhum. Você fala, meu, sem condições. Mas Fala, era eu vou pra gravar morrer. o som, né? Era pra É. gravar o som. Lá É. dentro, realmente, é um puto estúdio. Tem todo um esquema, mas o lugar é assustador. É o achado, né? Aí depois a gente foi em outro estúdio na mesma pegada, que daí tinha um corredorzinho também, que parecia um corredor by Play Center na Noite do Terror.
Mas Caralho. beleza, não morremos, estamos aqui, vivos, Mas firmes como é e que era a pegada? fortes. Tipo, eles mandavam você, ó, vocês vão gravar em estúdio tal, e lá e vai lá. É, Não era exatamente. tipo meio que vocês que falavam assim, não, a gente vai gravar, a gente vai escolher o estúdio e tal. Não, porque a gente também queria economizar, saca? Então, como É. eles já tinham a referência, a gente, Ah, Aí a vamos lá. gente, vamos lá, vamos embora. Mas esse você indica? É, porque a gente queria precisar de chroma key, precisava dos negócios pra fazer o clipe, que essa foi da 120. Aí precisava do chroma key, precisava disso, precisava daquilo, tal, né? Os estúdios eram bons, não eram ruins não, Sim. pelo amor de Deus. Mas é porque eu falei pra ele, falei, você vai estar lá? Ah, vou! Aí você manda mensagem, mano, cadê você? Vou levar minha avó no jiu-jitsu. É isso, vou. Aqui o trem furou o pneu, É, aí não deu pra eu ir. Você fala, porra, velho. Aí fica difícil, né? mas Ai, lugar foi assim, difícil. zoado assim. Mas zoado mesmo, ainda não aconteceu. É, ainda Acredito que, obviamente, ainda vai acontecer. Eu queria Eu comentar, espero. eu queria comentar com espero vocês também. que eu vi o clipe lá do Morto Vivo, mano. Pode crer, eu vi também. Mano, é muito foda. Mano, quem que teve a ideia? Quem que. Como é. Porque, mano, é um trabalho do caralho, né? Você ver assim. Não, foi muito bom aquele Esse- clipe, esse- velho. Como é que rolou a gravação? Que eu Aham. achei muito foda, mano. Então, esse clipe a gente já tinha ideia na cabeça, né? Aí a gente tava com uma outra galera, que inclusive eu trabalho com eles hoje. Do Aí eu podcast. falei, meu, eu tenho essa ideia. Eles, vamos ver um estúdio, alguma coisa. E na Paz de Barros, antigamente tinha a Toca da Bruxa, que era uma pizzaria que... Você já ouviu falar, não? Não. Nossa, Era uma muita pizzaria história boa desse temática clipe. de, Halloween, todas essas coisas. Harry Potter, essas porcaria. Aí chegou lá, daí a Vanessa, conversa com essa galera. Ele, beleza, abraçou a ideia e conversou. Eu não a sei mina- quem é mais doido, quem dá a ideia ou quem abraça. Não, quem a abraça. ideia. É o Quem pouco abraça? dos dois, né? Não, mas quem abraça é o louco que eu aceito matar. Né? Quero matar fulano, vamos matar. Aí chegamos lá, ele ajeitou tudo, a mina, gente boa pra caramba também, abriu 6 horas da manhã pra gente, falou, só que umas 2 da tarde vocês têm que parar, porque vai começar A a gente abrir vai gente. começar o expediente. Aí eu peguei e falei, Aí veio um tiozinho do Rio de Janeiro, que eles tinham contato, gravou. Não foi muito trampo, não, foi de Aí boa. foi a maquiagem de boa. que a gente Mas mesmo tem que contar a história do saco de fez, lixo, do saco do de saco de defunto. morto, o saco do defunto. Quando vocês estão, a parte que vocês estão Porque- tocando é lá dentro da pizzaria. É dentro da pizzaria. E a Aí a parte gente do que já tá abrindo o juntou- saco ali. É tudo Então, lá, foi tudo lá. É tudo lá, é tudo Ai, que lá. legal. O neon é deles, que é a temática da É. casa era mais fantasmagórica. Dentro daquela casa, lá embaixo, ainda tem um porão. Aqui a gente não conseguiu ir lá embaixo, porque eles falaram que tem um porão lá embaixo, mas enfim. O saco de defunto é o seguinte. Eu trabalho em hospital, mas eu não tirei os sacos do hospital, pelo amor de Deus. Eu já tava pensando Não, nisso, não já tirei. que você falou. Eu cheguei, que eu sou enfermeira. Eu cheguei e falei, caralho, mano, como que faz? Aí eu comecei a perguntar, falei, onde é que vocês conseguem o saco de defunto? Ela, não, a gente tem uma empresa Que que fornece. fornece pra gente, só que a gente fornece em larga escala, né? Porque o hospital que trabalha é grande porte. Eu, puta, que Morre bosta. gente todo dia, né? Morre gente todo dia, é uma galerinha, Sim. né? E na época do Covid ainda era 2 sacos por defunto. Foi nessa época também. Eu, porra, mano, e agora? Falei, vamos nas defuntaria aí, nos... Como é que chama? Defuntaria. Se chama assim É, mesmo. não, eu esqueci o nome do... Defuntaria é meio pizzaria. Pizzaria, lá, as presuntaria aí. Do saco. Com presunto sem presunto. Tem presunto. Fatiado? Fatiado ou no peso? Fatiado no peso. Nos tios que vende caixão, caralho. É... Eu ia falar reformatório, que tem a ver, mano. Funerária. Isso, vamos nas funerárias. Eu bati na funerária, ele foi comigo. Falei, bati Eu do na outro lado da funerária. rua. Eu. Moça, A eu menina já olhou assim. preciso. É a moça na janela, cu na mão. A pessoa aqui. Falei, moça, sabe o que eu precisava? Precisar de saco de defunto. Aí a moça, pra quê? Na verdade, eu peguei Não, Você eu matou preciso de quem, minha 5 filha? sacos de defunto, porque eu queria fazer um teste. Eu preciso de 5 sacos de defunto. Aí ela, pra quê? Ela só falava isso, pra quê? Eu falei, não, eu sou artista, eu sou artista, vou fazer um clipe, é um clipe de defuntos. E aí eu vou colocar 4 pessoas no saco. Na cabeça dela deve pensar, ela vai matar 4 pessoas e vai querer enterrar essa merda com o E meu vem com esse saco papinho de defunto. gravar clipe Vem com esse aí. papinho de gravar clipe, vai me Aspirante da fuder. Matsunaga aí. Prender o aspirante a Natsunagas, a filha da puta vai querer colocar no meu rabo. Na cabeça dela tá passando isso. E eu lá, blá, 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 uísque sachê. E ela só ouvindo isso. Ela me deu um bagulho de Guarulhos. É. Aí eu falei, caralho, velho, Guarulhos, mano. Falei, não, firmeza, obrigado por porra nenhuma. Aí, isso na Moca.
Aqui na Nossa. Moca. Aqui pra Guarulhos. Aí Onde eu em Guarulhos? catei, Guarulhos é grande, né? puta, não Putz. sei, eu sei que ela me deu o telefone e tal, eu comecei a conversar com o tio de Guarulhos, ele começou a me passar uns preços, que eu falei, vai te fuder, que defunto cara é esse? Aí eu falei, quer saber? Mercado Livre. Taca, 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 taca. E Mercado você Livre. achou no Mercado Livre? Achei a porra no Mercado Livre. Eu, moço. Não, primeiro eu pedi. Pá, falei, caralho, facião. Se Aí eu o cara soubesse, cancelou né? a... Aí o cara me mandou mensagem. Eu, moça, foi você que pediu o saco de defunto? Eu tava no trampo. Aí eu, foi. Ele, vou cancelar seu pedido e vou te entregar direto na sua casa. Eu, por quê? Ele, não, porque daí é mais barato e você não paga o frete. Eu falei, porque eu não queria pagar o frete. Eu não falei nada, tô bem de boa aqui, moço. Aí ele, não, 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 eu vou já te entregar aí, tá na Rua dos Trilhos, tá, né? Que a gente morava aqui e Começou a tal. ficar com medo já. Aí eu, aí eu já dei um toque pro Rude, falei, Ó, fica na porta, o cara nego, vai fica passar na aí. porta, o cara vai passar aí. Aí eu tô esperando, né? Meu motoboy, ele me viu, fez assim, juro. Brau. Ele arremessou o saco no meu peito, fez assim, ele... Aí eu peguei pra... Tá aqui com o pacote. Falei, pegou o pacote, pegou o pacote. É. Pegou o pacote. Pô, porque isso é... Mano, Aí beleza, gravamos o clipe e tal, e a gente tava ensanguentado, né? ensanguentado, todo caracterizado Aí eu falei e tal. pro pessoal da produtora, "Ô, vai no Lise lá, que a gente já Que encontrou é um bar vocês." que tem aqui né, o Beleza, Lazy. né? Aqui. Vambora. Aí tava o fininho tava mais normal, né? Só a A barba aqui, barba toda. parecendo o Mário Sérgio Cortella. o portão. Aí o Papito tá parecendo um mendigo. Eu e a Vanessa. Mano, a Vanessa com corte assim, uma maquiagem Aqui, gigante. meu. Ficou da hora essa maquiagem. Aquela parte que vocês estão passando na rua assim, é na parte de barro? É, Na faz parte de de barro. Barros? Na Sabesp. É. Ah, lá em Nas cima. avessas, lá É, em cima. aí ela pegou tal e a E Vanessa. a gente precisa da máscara. E É. as nossas coisas estavam no carro do dono da produtora. E eles foram de carro. A gente falou, não, é pertinho, vamos a pé. Todo mundo a pé indo pro Lazy. E a eles pé. já estavam lá. E eles já estavam lá. Falei, caralho, mano, a gente esqueceu a máscara. Precisava comprar. Precisava comprar. Eu falei, pô, vamos parar aqui na vendinha, tiazinha, na tiazinha, aquela e tem- eu vou... Eu vi o pacotinho de máscara, assim. Falei, vou comprar uma máscara aí. Menino esperto. Entrei. A tiazinha, a Japinha tava lá assim, né? Ela fez assim. Você tá bem, moça? Eu falei, tô. Aí ele olhou, ela fez assim lá pra fora. 3 cabrunco. Ela, você precisa de ajuda? Eu falei, não. Se você precisa de ajuda, dá uma É. Dá piscada. uma piscada. É. Aí eu, não, tô bem. Ela, você tá bem? Pode falar. Eu, ai, caralho. Falei, não, eu tô bem mesmo. Tadinha. Ela, mas você machucou? Era chinesa, a tia. Você machucou? Que machucou, né? Né, machucou? Eu não, eu falei, eu só caí um tombo ali, mas já vai passar. Aí ela, você caiu? Eu falei, Não vai ter "Caí." desconto, não. Não vai Aí ter eu entrei na desconto. vibe da tia. Eu falei, não, caí, levei um capote Máscara ali, pra pôr aqui menina. no aqui. É. Eu levei um capote ali, menina. Nossa, rolei no chão. Mas toma cuidado, né? Aí, enfim, aí a Vanessa comprou a a máscara. máscara. Meu, a gente passando na rua, as crianças tudo olhando pra nossa As cara. crianças dando tchau. Esse dia foi da hora. Não, e aí vamos lá pro laser, até o povo do laser se olhando pra nossa cara, e os negócios escorrendo, desgrudando. Ah, foi bom demais. Vocês conseguiram gravar antes das duas, né? Conseguimos. E comemos pizza. Comemos No pizza finalzinho também. do clipe, você viu que a gente tava detonando É, duas a gente fez pizzas. uma propaganda também pra pizzaria. Que daí a gente come. Nossa, boa, aquela legal. pizza. É. Puta que pariu. Ela existe ainda? Não. Infelizmente, Não. que é a melhor pizza de costela com barbecue. Nossa. É. Nossa, velho. Não- Vai se Não existe fuder. mais? Não. Infelizmente não Nossa, existe já abriu o mais. iFood aqui. Pediu pra Mano. nós. Que pizza boa, velho. Nossa senhora. Engraçado, né, mano, que ultimamente você vai comprar as pizzas ruins, né, velho? Jesus amado. E meu pai fala, mano, se a pizza não vier com azeitona preta, esquece que Nossa, é pizza aí é ruim. verdade. Vem com Tem que ser azeitona aquelas verde. suculentas, assim, ó. Que aí eu falei, mas por quê, né, pai? Ele falou assim, não, porque a preta é mais cara, então quer dizer que É. eles dão só tem Valorzinho, um valorzinho, assim. então quer dizer que... Exatamente. Aí foi isso, né? Daí, depois disso nós fizemos o clipe da... Na verdade, ela gravou bateria lá no Rodrigo, o baterista do Corsos, né? Ela gravou no Foi. estúdio dele as baterias.
Aí eu cheguei pra ele, mendigando, ele falou, "Ô, tem um espaço aí pra gente fazer um Mendigando. clipe, mano?" Mendigando Mas foi tem que ótimo. ser assim, velho. Tem que ser assim, senão não Não vai. vai, exatamente. Aí ele falou, não, temos, tal, alugou pra gente, aí Fez a Feliz nós fizemos a Moralismo. Feliz Moralismo e tal, né? Mas a melhor foi lá tocando bateria dele, né? Profissional e tal, né? Aham. Não, primeiro eu olhei pra ele e ele falou, vamos tocar bateria? O cara de 2 metros, né? O cara de 2 metros. Eu, não perto de você. Ele falou, mas sou eu que vou gravar pra você. Eu falei, fudeu, você é baterista do Corsos, eu não vou tocar perto de você. Aí eu falei, não, larga de putaria, vamos embora. Aí Vamos conseguiu gravar tocar, essa mas porra. conseguiu tocar? Ele falou, beleza, vou colocar o clique. Eu, vai pôr o quê? Aí você achou que era o filme, né, do Adam Sandler. Aí você, cadê a TV? Cadê a TV? Na cabeça, Você vai pôr o botou quê? a Sandler agora. Aí ele falou, Na hora que ele errava, ele dava uma Gente, pausa, né? Não, pera. Cara, não tem cara mais sensacional, Não, ele é muito fofo, gente boa, né? gente boa para um caralho que ele. Ele Quem, falou o Adam baixinho. Sandler ou... Não. Ah, O Rodrigo. Ele olhou assim e falou: eu também não sabia usar o clique de Aí porra ele contou a nenhuma. Ele história contou a dele lá do história que clipe. ele foi. Pior que ele descobriu da pior maneira possível, né? Que ele foi pra uma banda fora mesmo, era tipo cada um numa nacionalidade. E ele. Ele falou que não sabia tocar direito e tal. E E foi eles pra lá. tinham que fazer, e eles cataram e colocaram o clique no talo ali, e o dele era né? aham. E os caras, meu, você não tá acertando essa merda? Ele, puta que pariu, e agora? Aí ele falou, põe o clique no bumbo e vai. E foi assim que eu fiz naquela caralho É e deu assim que ela certo. aprendeu a usar o clipe. Eu, fechou, põe essa porra aí. Ele, vai. Ele até zoou o fininho, né? Falei, Foi. quem tocando essa porra desse baixo? Não, mas antes disso, ela pegou. Na hora que ela sentou na bateria, ela, nossa, o Nossa, é pedal, verdade. bonitinho o pedal. Ela falou assim: onde você. Ai, inocente. Onde você comprou esse pedal? Ele falou assim: eu ganhei lá na Polônia. Eu tirei o pé, Ela tirou o pé. se eu quebrar, vou ter que vender um rim. Aí ele contando a história, que foi feito à mão, que papapá dela. E ela. Aí ela foi trocar os pratos, colocar os Ibsen lá de estudante. Ele falou: quer usar o meu? Porque eu vou ter outra gravação. Ela, lógico. Não, ele falou assim, você se importa de usar os meus? Eu, não, imagina. Os meus Ames eu deixei em casa. Eu guardando de. O peste que ele tinha acabado de tirar, tava até as espuminhas ali do Ele negócio. é patrocinado. Ele é patrocinado. Eu falei, desculpa aí, tio. Foi mal por ser pobre. Essa foi a primeira experiência de vocês gravando ou não? Já teve Não, antes? já tinha. E como é que foi a primeira experiência gravando, mano? Tipo, de puta, mano, como é que usa essa Puta, porra foi aqui? lá naquele estúdio do que No eu- Carrão, no foi Carrão, no né? Estúdio Indústria. Mas aí foi pra realmente ter aquele registro da música, saca? De chegar e falar assim, não, Vocês gravaram meio que ao vivo, né? Isso, gravamos ao vivo foi, pra chegar e ouvir. Foi Foi uma bosta, né? Não tinha baixo. Foi uma só nós merda. dois, É meio que, verdade. tipo, só pra vocês editar o que vocês estão fazendo ali, né? Exatamente. Daí, mas depois nós fomos lá de novo com as mesmas músicas, gravamos por canal, gravamos certinho. Nossa, acho que a gente já gravou as mesmas músicas quantas vezes? Várias. Acho que várias. Vocês lançaram mais EP, mais singles, né? Na Isso. verdade, nós preferimos lançar em Só single, nos né? singles, né? É que aí já vai no esquema do business, né? Não é nem pelo business Também. mesmo, saca? É É. porque na nossa cabeça de velho, É. para criar uma obra e tudo mais, você tem que ter um conceito ali. Na minha cabeça vamos contar uma história. História 1, história 2, história 3. E eu, no modo que eu crio, eu vejo alguma referência, alguma coisa, vou lá, escrevo, faço riff. Também. E aquilo, para mim, se torna singular, saca? Aquilo eu sinto que não casa com nada. Que nem você citou da Morto Vivo. Ela é uma música mais temática, Halloween, mais pra cima, mais pra atingir um público mais novo. E a Feliz Moralismo é realmente porrada pra galera que, tipo, eu detesto Natal. Foda-se. Então, essas coisas não casam. E tudo que eu crio, eu prefiro realmente em single, assim, ou EPs, sabe? Sim. Esse é um dos motivos. E outro motivo é que nem a Vanessa falou, do business Isso, mesmo, exatamente. Porque se você lança hoje, né? Pensando no mundo do geração Do Z, do Spotify. TikTok, Spotify, Deezer. Você tem que lançar toda sexta-feira, você tem que fazer a apresentação. Não toda, né? Não toda sexta-feira, mas tem que Haja fazer música, hein, haja velho? música, caralho. Mas você tem que fazer uma apresentação da sua música de 30 a 60 Sim. dias antes. Você tem que realmente fazer um release daquilo. Você tem que tentar entrar numa playlist oficial.
você tem que ter o tempo Fazer o pré-save. o pré-save. Então, nesse pré-save, ele tem que apresentar para todas as plataformas. Então, esse tempo tem que ter. E aí é de single por single. Então, você perde música, você perde a oportunidade da plataforma chegar e falar, putz, essa distribuir essa música é música pra boa, alguém, né? entendeu? E aí você perde chances daquilo ter realmente uma coisa boa ali, uma relevância, assim, né? relevância dentro da plataforma ou Então quer dizer não. que tem uma puta burocracia por trás, não é tipo Tem. só lá, que nem na época do trama Não. virtual lá, só subir sua Não, música não, e já não, era. não. Não, tem- Então, no começo, nós demos um boot nas músicas pensando desse jeito. É. Vamos lançar todas, Exatamente. mas depois a galera chegou e falou, não, vamos primeiro gravar Que nem de um a jeito gente fez, bonitinho. a gente fez tudo É. isso, então a gente conseguiu, que nem Até Logo a gente conseguiu colocar na playlist oficial do Spotify. É, na Eles Pátria tá na Rock. Pátria Rock. É, A Sincericídio conseguiu entrar, depois saiu. é. Aí a gente. E o bom é que sempre tá numa playlist que realmente funciona. Né? Sempre tá ali orgânica, assim, né, que dá orgânica, engajamento. entendeu? Sim. E aí a tua música sempre tá ali aparecendo de alguma forma. Com outros artistas, que nem Entendeu? na 50 Melhores de 2023, não sei se já ouviram falar, uma menina chamada Cissa, ela foi a capa, e nossa música tá tipo em 10º, assim, sabe? 18ª foi a mais ouvida da Pátria Rock no período. Aí acabou Então, ficando lá, o cara. Mas foi, tipo, na cagada. Não foi estratégia, Não, foi foi na nada. cagada mesmo. Mas Mas- foi seguindo pelo menos isso. Foi seguindo né? essa Seguindo pelo estratégia de menos essa lançar estratégia. sexta-feira, no horário depois da meia-noite. Sim. É porque legal. você falando de lançar singles, né, a gente que meio que é das antigas, né? Chega Das aquele negócio antigas a do gente álbum, né? curte o álbum, exatamente. Não, a gente também. Você pode perceber que algumas bandas mais internacionais, assim, eles lançam primeiro, ele quer lançar um álbum de 12 faixas. Primeiro, ele lança pelo menos Não, umas mas 3, sempre 4, foi assim. Isso aí sempre foi. 5. Não, mas agora pelo menos no Spotify. Não, mas sempre foi É? assim. Sempre. Mas ele tá lançando 5, 6, aí depois ele lança o álbum inteiro. E das outras, se for. Depende também da banda também. Quando a banda é muito conhecida, Aí mano, também lança um vai. single e depois já lança o álbum e Lança o foda-se, tá álbum ligado? inteiro. É porque eu Entendeu? sei lá, eu tenho cabeça meio antiga, né? Tipo, eu gosto de uma banda que eu gosto que lance o álbum, né? Porque eu sou do cara do romântico do rock, né? Que Eu você também adoro ouvir o álbum, CD o contexto inteiro, do álbum. Ó, o Ó, encarte. a música 3 liga com a música Isso. 5, sabe? Tipo assim. Só que hoje em Tem dia. aquelas passagens. A questão negocinho. conceitual, né? Quando você Isso, faz o um álbum álbum, né? conceitual, Exato. de dar A gente capa. gosta. Uma figurazinha na capa significa uma coisa que tem na A música. referência da música. Entendeu? Aí, só que hoje em dia, mano. O easter egg que Reconhecer o agora. easter Só egg. que ninguém repara mais nisso, hoje Não. não tem. Não. Hoje o moleque fala assim: Infelizmente, não. não tem refrão, foda-se. Ah, não tem solo, ah, não gostei. Ah, o começo é estranho. Vocês se adaptam a essa novo ciclo, a nova forma de se compor? Porque antigamente a gente fazia uma introdução, Uhum. sei lá, 40 segundos, 1 minuto, começava. E hoje é muito difícil ser assim. Hoje, Sim. para as plataformas, ou você começa nos 20 segundos, no máximo, assim, para vocês. Vocês chegam na hora de compor a tentar colocar isso ou foda-se? Não, assim? foda-se. Não, Foda-se. Vai que vocês Não, acham isso aí legal. O vai- que acho é, melhor não, isso aí é que nem eu é- falo pra Vanessa, meu. Eu Já passo fica pra bem ela a pessoal música. Falei, mesmo. você gosta do riff? Você gosta desse conceito? Você gosta do que a letra diz? Gosto. Hoje a gente Não mostra vai. pra Mari, gosto. Então, sabe, não é Vai desmerecer nisso. ninguém, mas a opinião nossa ali fechou. Uhum. Fala, cara, é isso que a Aí gente esse tem que povo também já apresentar tá todo querendo mundo. demais. A gente apresenta isso pra todo mundo. Se ele vai consumir ou não, é outra história. É porque Hoje senão a também A gente até segue essas vira robô, regrinhas. né, as músicas que vocês fazem ficam um bagulho engessado Então. em torno da rede social. Exato. Muita gente acaba fazendo isso. A música fica em segundo plano. É. O primeiro plano é você poder se encaixar. Exatamente. Tudo bem, tem a questão do mercado, mas dá pra fazer que nem vocês. Uhum. Vocês fazem a música de vocês e conseguem trabalhar ela dentro do mercado, né? Sim, sim, sim. Sempre teve essas estratégias. Os Beatles mesmo começavam no refrão mesmo, pra ficar na cabeça, né? Uhum. Agora, que nem você citou, eu até lembrei do TikTok também, que tem aquele negócio de 3, 4 segundos pra conquistar a galera. Eu acho isso ridículo, mano. E a música é mais Sabe? ou menos isso também. mas Porque é como que- você tem muita oferta. Exato. Peraí, ou demanda? Oferta. Oferta. Demanda é o... E oferta. Então, às vezes, meio que. Isso é meio. Não obrigado, né? Obrigado é muito forte, mas. a se adequar. Se adequar um Sim. pouco aí. pra poder eu não se vejo encaixar problema, em alguma saca? coisa. Eu não vejo problema, mas eu não me conquista. Eu ouço assim, já, É que eu acho que realmente já entregou faz tão você de perder cara, a sua saca? identidade. Isso eu acho que que nem eu- te tende a perder meio que é você ali. É, Você fica Vai refém, fazendo, né? Você fica refém. Você vai fazendo, vai ter uma hora que você só vai fazer aquilo. é. Eu tava Você gravando não uma. vai... Tava gravando uma música minha, a gente fazendo a introdução.
Aí gravamos, tá? Aí comecei a mostrar pra uma galera. A introdução tinha 50 segundos, quase 1 minuto. Pô. E muita gente falou assim, meu, acho que tem que diminuir um Tem que pouco a diminuir. introdução, pá. Eu falei, mas tá mó legal, mano. Então, tipo, era uma crescente, assim, violão, Sim, aí sim, entrava sim. o baixo, aí tal, entrava o beat, dava a parada, aí entrava o verso. Aí eu falei, caralho, tá mó legal. E cortar essa porra, eu cortar onde? Aí isso foi Então, mas se vocês uma forem merda pensar, também. já tinha isso, já. Sempre rolou Já, isso na época sempre. dos produtores, nos anos 90. Puta, isso aí tá muito. Essa guitarra tá muito pesado, diminui um pouco essa guitarra aí. Uhum. Porque senão não vai tocar na novela, tá ligado? Senão não vai tocar na rádio. É, meio que o Raimundos quebrou isso, né? Lá nos anos Foi, 90, um pouco, é. né? Que Mas aí depois que o começou- Raimundos veio, aí todo mundo queria um Raimundos também. Tanto quando o Planet Ramp tem entrevista do É. D2, ele fala, meu, esse cara da Sony chegou e falou, mano, faz o que vocês quiserem aí, foda-se. Aí, Não é, velho. É porque a gente é do conceito que a verdade sempre aparece, saca? Se for a verdade de 5 segundos do TikTok, o cara compôs, na minha concepção, o cara compôs ali, mesmo que eu não goste, mas pegou alguém e falou, beleza, mano, é a verdade do cara. exatamente. Meu, se a verdade do cara é daqui 50 segundos que você falou, meu, vai pegar, saca? Eu não vejo esse uma regra assim. Eu não... É que assim, que depende do público que você quer pegar, né, mano? Do público que você atinge. Se você for atingir a molecada, esquece. A molecada já tá com a mente mas se já... a música for boa, pega. Se a música for boa, pega. Porque, sei lá, vai, que nem ele falou, dos 50 segundos, mas e o refrão? E a Mas o refrão tem que ser ponte, muito bom, saca? porque, assim, você tem que pensar na lógica do moleque, vai. O cara tem moleque, a menina tem 12 anos, né? Tá lá no... Mas nem moleque, viu? O nego velho também fica mal acostumado. Tá, mas também, tá. mas também. Eu costumo dizer né, que os com- adolescentes hoje estão melhores do que o pessoal da nossa época, cara. Tá embaçado, mano. O pessoal da nossa época tá enjoado, mano. Você pega lá, tipo, vai, só vai subindo, vai subindo. uns Se véi não chato, pegar, né? não... Você vai subindo lá no TikTok, no Reels, lá vai subindo. Se não te pega ali, nos primeiros aí, se não pega, você vai passar batido. Sim. Entendeu? Eu falo, eu tento estudar a cabeça dessa molecada, né? De tentar entender como é que funciona hoje em dia. Porque na nossa época, quando a gente era mais novo, mano, tinha um CD, velho. Mano, a gente escutava aquele CD. É que nem ele falou, a até- demanda era menor também, né? Uhum. E hoje tem legal. muita banda, muita informação, É. muito tudo. Então acho que é um pouco mais. Meio que. Eu sempre falei isso aqui, né? Por exemplo, antigamente você via um filme, mano. A gente falava do filme 2 meses, falava do filme. Pô, Ficava É. falando É. do filme, e esperava chegar na locadora, e quando chegava na locadora, assistia o filme de novo. Mas tá lá na Assistia locadora. Lá duas na vezes. Se pá, a gente pega e assiste de novo. Aí É. você ia alugar, tava alugado, ficava puto. Chegava lá, reservava, filha da puta, não reservou essa merda. Hoje não, é tipo um hype de uma semana, pum, já passou, já tem outro. Pum, Se for uma mas você fala, semana ainda. Caralho, antigamente, É. tipo, quando o filme era muito foda, ficava tipo 2 meses falando do filme, mano. Né? Nossa, você viu aquela merda daquele filme Ó. lá que lançou lá do. Ó. Que era de videogame lá, mano. Street Fighter? Não, a Street Fighter é horrível, né? Mortal Kombat? Nossa, Era piorou. bom. Não, que Pera era aí. de um jogo de videogame lá, mano. Que era. Tekken? Que saiu um filme, foi logo depois do Resident Evil. Vixe. Silent Hill? Não é Silent Hill. Tomb Raider? Porque não tinha nada a ver com a história do jogo. A gente vai falar todos os jogos Nossa, possíveis. não vai ter nenhum. Foda-se. Mas eu sei que foi tipo um filme que todo mundo falou na época, assim, ficou 3 meses falando assim, mano, esse filme não tem nada a ver com o jogo não tem nada a ver, e ficou aqui. Aí acabou. Acabou, aí já entrou outra coisa. Agora não, agora tipo, mano, você vê, acabou daí, tipo, Wolverine, mano, já... Não, esquece, já é o tem o Beetlejuice Beetlejuice. agora. Mas É, é que muito difícil, também, então. eu acho que é aquilo, né? Por exemplo, a gente que é da época de locadora, assim, o acesso era mais difícil para você consumir filme, assim. Uhum. A gente via filme na TV aberta, ia no cinema, eu alugava. Então, hoje em dia, assim, sei lá, você pega o Netflix, tem um catálogo de, tipo, 300 filmes. Então, uma pessoa, ela assiste um filme, putz, filme legal e tal. Daqui a pouco ela assiste outro, ela já não lembra mais do filme que Memória assistiu, do sabe? outro, Então, Não, mas tem toda a razão mesmo. Mas voltando à questão da música, realmente, a gente não tá cagando, cara. Tá cagando mesmo. Foda-se, Tá faz do certo. mesmo jeito. Se gostar, gostou. Não, Não gostar, exatamente. gostou, saca? A A gente gente faz pega o é. tema da música e faz É. o que a música pede. Uhum. Entendeu? Se a música pede É que uma as nossas coisa mais referências também, eu vi ali que vocês têm o melancólica, copinho do um pouco Green Day mais ali, a com nossa referência raiva, é com bem isso ódio. mesmo, cara. Eu vou fazer isso aqui, dane-se, isso. é desse jeito que eu vi, Então, é e que eu mostro, o legal que eu acho de vocês assim, mano, é que vocês, tipo, falam assim, vamos fazer. não é. A gente Aí faz. depois que a música já tá pronta, depois que a gente olha ela bonitinha, fala legal. Aí agora, como que a gente pode apresentar ela? Que nem fala, ela tá pronta, ela tá Uhum. assim. Aí como que a gente pode apresentar ela para o público? Aí a partir daí a gente fala, então, beleza, eu posso linkar ela com isso, posso linkar ela, posso apresentar aqui. Aí a partir daí a gente vê o business. Entendeu? Mas mudar ela para agradar alguém, não.
Não, isso aí não tem como. Né? Não tem, Não. não tem. E que nem eu falei, tipo Entendeu? assim, do lance que eu achava de você legal, que vocês pegam, mano, as partes pro clipe, tá ligado? Pô, foram lá e fizeram o clipe, mano. Não, tipo, é. porque às vezes você tem muita, tá com muita banda, assim, muita galera, não, vamos fazer isso, fazer aquilo, e ninguém faz nada. Não, mas é justamente E isso. tem um clipe lá, vocês pegaram e fizeram o clipe. Não, vamos fazer o clipe. Se você ficar Vocês esperando. vão lá e dá um aquilo que a jeito pra gente tava fazer você e conversando- faz. É aquilo que a gente tá conversando lá fora. Se você ficar esperando tudo bonitinho, ficar, não, eu preciso da melhor isso, da melhor isso. Você não faz Não, nada, não cara. faz. Você não faz nada. Então, E foi realmente Meu. tudo literalmente na improvisação. que nem você vê o Dead Praticamente Kennedys, tudo. aquelas gravações toscas e todo mundo pira, Sensacional. cara. Uhum. Saca? É um bagulho que você fala, mano, os caras É bom conseguiram uma demais. relevância, conseguiram, tipo, mandar uma mensagem ali tosco, mano. Lixo. E é isso que a gente pensa. Que nem eu adoro coisa improvisada. Eu sou uma pessoa que pensa muito reto, assim. Eu até vi o Kiko Loureiro falando do Dave Mustaine, do jeito que ele compõe. Eu falei, cara, eu componho desse jeito. Eu faço um riff, guardo. Aí eu vejo outro riff, guardo. Aí quando eu tenho a ideia da letra, eu pego junto tudo. Isso aqui dá casa. Aí eu falei, meu, eu tô pensando com um cara que faz músicas desde os anos 80, mano. E o cara, sabe, não que a gente tenha a mesma mentalidade, mas eu quero dizer que, tipo, as coisas se replicam. Uhum. Então, eu sei que depois a gente vai vir uma outra geração que o cara vai pensar dessa mesma forma. E isso, para mim, é fantástico. E dentro desse mundo, o improviso, para mim, é uma coisa foda. A gente tava tocando uma vez, a Mari chegou para mim, a musicista, ela chegou para mim no meu Foi ouvido. muito bom. Foi um dos motivos que eu expulsei o Tess. Foi. Que ela chegou para mim e falou assim: a última música até lá, que a gente vai lançar um clipe, depois a gente fala dela. Eu virei para ela, ela virou para mim no meu ouvido e falou assim: quais que são as letras, As notas. as notas? Eu falei assim: olha na minha mão, porque eu não sei. Aí ela tocando assim, e o cara ficou puto. Depois saiu do palco, a gente dando risada. Tipo, meu, dane-se, cara. Gente, a essência a é nossa essa. essência, tipo, A gente é foda-se. escarno. É. Pelo amor O de nome Deus. já meio que. Para. O nosso podcast é uma Pode Escarnizar, que vocês estão convidados. Exato. A produção, todo Na mundo. verdade, agora, neste momento, vocês estão literalmente Intimados. intimados. É, Entendeu? Por favor, Aí. é assim, pô. Vai E ser o nosso entendeu? primeiro podcast. Ah! Não perdeu a virgindade. Vocês vão ser cariosos com a nossa primeira Não, vez. a gente vai armar uma. Oi. Vai ser a nossa primeira vez. Vocês são Ai, que cariosos. gostosinho. Porque a gente pensa nisso, que nem pode escarnizar. Cara, fala a sua verdade. Que nem os nossos entrevistados, cara, manda alguém tomar no. Aquela câmera é tua, fala o que você quiser, cara. Dane-se. Não tem que ter medo de cancelamento, não tem que ter medo que não, vão e se achar de cancelar, você. acho até Cara, melhor. se te, se te acharem ruim porque você tá falando a sua verdade, você tá no caminho certo. A gente pensa dessa maneira. E quando vem alguém falar, não gostei, fala, beleza, mas você não gostou, dane-se. Eu gostei, pô, obrigado, cara, fica com a gente vai mostrar outras coisas, sabe? Exatamente. Isso que eu acho, isso que é minha opinião, tá ligado? Tem coisa que eu não gosto, simplesmente, mano, fica lá. Não, eu passo reto, tá ligado? Tem comediante que eu não gosto, tem comediante que eu gosto. Uhum. Eu não preciso ir lá na. E fica eu vou perder meu eu tempo. não gosto de Eu- você, Ah, você eu é era um assim. lixo. Eu era assim há uns 5 anos atrás. Mas Podcast como que é o podcast de vocês? É vocês dois que apresentam? Nós dois. Nós tivemos a ideia do podcast pelo E seguinte. como começou, né? Então, eu trabalho na SNI, que é o estúdio lá, né? Eles montaram e tal, e eu sou o tio do som, eu faço a parte do mano ali. Aí eu falei assim, velho, eu cheguei para eles e falei, meu, abre espaço aí pra gente, que a gente precisa de divulgação e tal. E como é difícil a divulgação, você chegar na grande mídia. Eu falei, meu, vou chamar só a galerinha que tá começando mesmo para fazer uma collab, mostrar o assunto, que é difícil. Eles abraçaram a ideia e tal, a gente criou um projeto e a gente tá levando a galera que, tipo, tá começando, a galera que realmente tá despontando, uma galera que a gente gosta, uma galera que é para homenagear mesmo, que nem o Zé lá do estúdio, a gente levou ele para realmente agradecer, porque ele tá com a gente um bom tempo da Nossa, depois trajetória. vocês assistem, a conversa ficou muito boa. Então, Meu aí Deus. a ideia realmente é essa, é promover a galera que, tipo, não os que já, que nem eu tava conversando lá fora, a galera que todo mundo já tá cansado de saber a história do Exatamente. Sepultura, que acabou, do sabe? Angra. Cansa. E a grande mídia se fecha nisso. Então a gente pensou, cara, é um modo da gente divulgar o nosso trampo, é um modo da divulgar a gente dizer galera. o que tá pensando e que a galera pense também. Que tenha, se sinta à vontade para chegar e falar assim, cara, fala o que você quiser aí, põe o que você quiser, mostra o seu trampo, Desabafa. mostra suas ideias. Xinga. Saca? É que nem a gente fala. Se a gente vai alcançar uma pessoa, 1 milhão, a gente não sabe. Mas se a gente chegar numa pessoa terraplanista
Que abraça a ideia. Ele vai me xingar Sabe que tanto. você tá depois. fudido, né? Eu sei. Você Que tá ligado que abraça tá a fudido. ideia, fechou, cara, sabe? A ideia do projeto é realmente essa. Por isso que quando eu assisti vocês, eu falei, mano, esses caras casam com a gente. Eu falei pra Vanessa, manda mensagem pra eles, vamos ver se a gente consegue Consegue trocar se ideia. falar, Pô, porque, Eu meu, que tinha é visto a mesma mensagem, eu falei, passei pra pegada. Lari, eu falei assim, não, Lari, fala com eles lá, vamos marcar lá. Aí Aí, comecei a bora. comecei a ver acompanhar vocês lá. E, mano, e como é que é, velho? Assim, tipo, porra, vocês estão tocando e do nada vocês estão apresentando podcast. Pá. Mas Nossa, como- eu achei muito legal, assim. Sério? O nosso primeiro podcast foi uma bosta. Nossa, os dois travados, tentando ler alguma coisa. Aí depois deu uma fluída mais tranquila, Quantos assim. episódios você já tem lá? 4. Quatro. Tá bem no comecinho mesmo. É. Mas aí você fica na técnica, você falou, né? Eu fico lá, mas aí o Eluan, que é o dono do estúdio, ele vai pra técnica. É, e aí- Fica vocês é. dois. Isso. Entendi. Exatamente. Aí a gente Aí eu tem... viro patrão por um dia. Entendeu? Cada 15 dias eu viro patrão por uma hora. Então, Aí a gente tem essa galera que meio que dá um apoio pra gente. Que não é apoio, é que tem os... Fala dos nossos patrocinadores. Ah, sim, sim, sim. Que a gente né? nunca acerta. Que a gente nunca acerta, que é o pai Que da também- Mari. Isso aqui também dá certo. né? Não, mas a gente tem que aprender com ele. Eu faço bonitinho. Ah, não. É, faz, não, faz, eles fazem faz. É que você não viu o bonitinho. nosso. Nossa, o nosso é uma bosta. Meu Deus do céu. A gente tem os QR Codes assim, né? Aí tem o LBN, ó, acertei. O LBN, que é um estúdio de tatuagem, Isso. que na verdade é o pai da Mari. Nosso patrocinador. É o nosso Pai patrocinador, trocilador. é o pai trocilador. E ele é muito gente boa, É. fofo. Aliás, os pais delas, um beijo pra eles. Porque eles são dois fofos. É pra aceitar a filha atacar a gente, tem que ser uma... Exatamente. Pra aceitar fritar com a gente, tem que ser fofo mesmo. Aí temos o Anesthesia Wear, que É, que também é o- que é as camisetas, né? Que Isso. ele produz pra gente, que é o primo do. Que é o É, Rodrigo, meu primo. que é o primo do Rude. Diga não ao nepotismo. Diga não ao nepotismo. Aí temos o SNI, que é o estúdio, né? Que a gente tá que lá, que é a sua é. nova ideia. Que é o Eluan e a Mona, que também, meu, apoia a gente em Sim, tudo desde mais o começo. um pouco. Eles que gravaram Eles a que gente lá gravaram no... o clipe, porque eles no- pararam meio que de trabalhar com música e É. tal, agora só tá com marketing, mas, tipo, qualquer tipo de marketing, divulgação, que qualquer precisa ideia que você fazer, de tiver, ideia, eles, meu, ainda compram o mais, é. negócio e é sensacional. Que legal. E também o Alberdan Machado, não sei se vocês conhecem, o Benja, do... Beijão. Como é que chama? O Benjamin Bach. O Benjamin Conheço. Bach. Ah, É. sim. E ele faz Ele faz o papo reto. O papo daí, reto. sabe aqueles desenhos do aqueles final? É cartoon ele que que... diz o velho, é, São Paulino, não Isso, sei o ele que, não sei o trabalha quê. na placar também. A gente queria fazer um clipe. É. E aí, meu, o Alberdan desenha que ele usou o velho É que é outro berinjela também e que a não gente sei o comprou quê. pela ideia, porque então Exatamente, é doido igual nós, ama rock. E, cara, ele faz uns desenhos muito fudido, mas ele desenha para um caralho. E aí eu entrei em contato com ele e falei, véi, você faria um clipe? E ele fez as nossas caricaturas. E é o que a gente apresenta lá no podcast. É a coisa mais linda que assim, Foda. ficou muito foda. E ele já fez o clipe, que não é esse que a gente vai falar hoje, que é Uhum. a da Até Logo. Acho que depois a gente volta aqui É, pra falar do Aham. Morto Vivo. Mas ele fez o clipe pra gente da Morto Vivo só em desenho e ficou assim fabuloso. E ele também tá como também patrocinador da gente. A gente apresenta ele, o Bernardo Machado. E ele do Placar. Aí que você fala assim, mais? quanto vocês ganham com patrocinador? Nada, porque a gente gosta Nada, porque a gente gosta deles. Não, mas assim, um vai ajudando o outro. Não, ali, né? eu penso da mesma É, forma. a penso mesma da coisa que a gente mesma- começou aqui Aí é um ele ajudando o faz, outro. faz a divulgação da gente, a gente ganha literalmente pela barganha e pela troca. Sim. E pela por gostar ajuda, das e por pessoas também, gostar, e exato. ele também vai participar do podcast, a gente participa Uhum. de alguma forma também, e é isso. Mas eu vi lá o cenário bonitão. Entendeu? Lá. Não, é. Eles montaram, é lindo lá. Ficou Ah, eles muito montaram o da cenário hora. pra vocês? Não, lá é um cenário Ah, tá. já pra todo É, mundo, padrão. só que Ah, daí tá. ele Tipo, eles vai... montaram pra Não, vocês? É que vai mudando a cor, aí É. tem toda uma coisa que acaba ficando até personalizado, fica Sim. bonitinho. Aí a gente leva, tipo, vai os nossos CDs favoritos, É, aí a CDs galera da que galera deixa, que já né? passou, camiseta da galera que já passou. E vai acabar uma hora ficando que nem o de vocês, assim, já bem personalizado, bonitinho. Aí eles deixam guardadinho de todas as pessoas que fazem podcast ali. Então a gente monta todo o cenário. Eles, né? Eu não trabalho lá. É. Eu tô falando como eu trabalhasse. Mas aí monta tudo certinho, com as canequinhas. Maior capricho do caramba ali. Ah, que E é legal. bonitinho Não, pra né, caramba. vocês vão conhecer. Não, é muito legal. Não, a gente vai sim. É E bom. eu queria saber como é que foi, mano, assim, as primeiras entrevistas, assim, né? O primeiro episódio, Aham. você falou que tá travado. Chegou a hora de falar assim, "Ah, e agora o que a gente faz? Porque eu e ele aqui, nosso maior medo no começo era travar. Aham. De, Eu tipo, não- e aí, eu quem não- vai perguntar pro convidado? Fala aí, Rafa, os meus primeiros Quem que foi o episódios. primeiro que a gente gravou? O primeiro que a gente gravou foi com o Crio e com o Manga, né?
foi o primeiro que a gente Foi. gravou. Foi? Foi? Não lembro. Mano, é Não que lembro. a gente gravou tantos. E, tipo assim, já estamos de Que número a gente tá? 67. 67. 67. É, não, mas antes mesmo da gente. A gente começou o canal mesmo, foi em janeiro. Tá. Só que desde mais ou menos, acho que de outubro do ano passado, mais ou menos, que a gente começou a fazer os experimentos. E chamava amigo. É os pilotos, aham. E chamava a galera que a gente conhecia e fazia pra entender qual que é a parada. Nossa, o primeiro, assim, o primeiro de todos, assim, que foi, você fez as câmeras desse primeiro, né? Não Foi com o Chicão e com o lembro. Robinho. Era tipo, Ah, pode crer, pode Mano, crer. era... Nossa, desse... era tipo o cenário dos primeiros episódios do Chaves. Assim. tudo escuro. Que a porta pega, fica bamba, tipo, vaporzão, seu Madruga de camiseta amarela. Aí tava o Chicão que trabalha com o Zé aí tava o amigo do Zé, falando assim, senta lá, vamos... Não, não, tá de boa. obrigado. A gente tava, senta aí, Obrigada. vamos lá só sentar, né? Liga as câmeras, a gente Uhum. conversa e tal, não sei o quê, a gente brincando, nós vamos brincar de fazer, né? Aí os caras contando os negócios. Graças a Deus não vai pro ar, né, mano? Porque as coisas os caras... Nossa, aí. Acho que esse foi o primeiro, aí depois a gente foi testando, tipo, fazendo assim. Aí tem uns amigos nossos assim, mas você tá testando, como é que você vai pro ar logo? Eu falei, não, calma, cara, tem que Calma. É, tem que ajeitar. ajeitar as coisas, Não, né? não. Tem que tirar a camisa amarela do seu Madruga. O nosso foi no talo mesmo. A gente foi 1, 2, 3 e já. Foi no live mesmo. Aí eu lembro que teve uma hora que o Rudy olhou pra minha cara. Vai, Vanessa, pergunta alguma coisa. Eu falei, vou perguntar o quê? Eu não sei o que eu vou É que a gente perguntar. tenta ser certo, entendeu? Então a gente faz um roteiro, né? Quem disse que a gente segue o roteiro? Eu não conseguimos porra nenhuma, roteiro. A gente tentou isso das duas primeiras vezes. Não Aí dá ficou certo. uma Não, não dá, Tem que ir não no flui. flow, tem que ir- Exato. A exato. gente tem na cabeça que algumas coisas já estão mais... que a gente precisa fazer de qualquer jeito. Entendeu? Então tem 2 perguntas de início que são de lei e algumas brincadeiras que a gente precisa fazer que são legais. Sim. O resto vai tartaruga. Entendeu? Vai, então, vai e foda-se. E Entendeu? até se você for ver, você pegar os primeiros, você fala assim, nossa, é tipo pelo roteiro, né? Que merda, né? Aí quando você vê o episódio quando foi no Flow, tipo, foi sozinho, Foi indo, melhor. Fica melhor. muito melhor. Fica bem melhor. Mas a gente Muito pega melhor. o roteiro e fala, tem um roteiro aqui, a gente não segue. A gente... Pô, que roteiro, mas que Tanto é roteiro, que o puta. vídeo que mais bombou, que é o último que a gente fez, que foi com o Zé, ele mostrando um disco do Led Zeppelin. É E o disco 3. é rosa. É O o... disco é rosa. E eu olho LED assim e 3. falo, caralho, velho, é igualzinho meu disco da vovó Mafalda, Ah, eu vi tá esse aí, eu vi ligado? esse corte. Aí o Rudy falou, você comparou um disco do Led Zeppelin com o disco da vovó Mafalda. Mafalda, velho. Eu falei, meu Deus, não. Ele, você sabe que você tá fudido. Eu falei, eu tô fudido. Cara, o negócio fez, assim, no nosso É que a gente canal. gosta também de constranger Não, não, o... lógico. Também, a intenção também é essa, entendeu? Eu É vou de me preparando, fuder né? Ah, é! Eu vou me preparando. Mas foi muito espontâneo, porque eu olhei e falei, mano, realmente, eu tinha um disquinho, né? Foto quando era pequeno. Não, mas é isso que é legal, porque Entendeu? assim, o esquema é tipo, você, tipo, pelo menos ter uma base de quem que você vai Sim, trocar ideia, sim, assim. sim. Exatamente. Assim, pra você ter uma noção, mas os papos mais legais são aquilo que no meio da conversa você pega alguma coisa, sabe? Surge, que nem Aham. essa ideia, tipo, te veio na hora, assim. Não, exatamente, Peraí, me lembra espontâneo. isso. Aham. Sim, Extremamente e isso que é o mais legal, espontâneo. assim, sabe? Não, mas Não, eles concordo vão se plenamente. fuder pra caralho, eles vão pegar os convidados que estão fudidos. Ah, é, Os tem... convidados falam assim, e aí, como é que você começou na música? O cara, eu fui lá, comprei um violão e comecei a tocar. É, não, mas é... Aí você fica assim, tá, mas... Eu trampo lá, eu sei como é que é, mano. É, Aí Não, você, mas e aí, que violão que você comprou? Qual foi a marca? É. Aí você, tá um Janine, legal. E as Ah, coisas legal, que eu já bacana. troquei. É, tá ligado? bacana. Tudo desenrola, aí você tem que ficar... E aí, velho, eu pensei que você fosse falar, tipo, meia hora, você falou 5 segundos, Ah, mas né? tem gente também que fala meia hora que você... Tá bom, velho? Aí, deixa eu entrar na Não vai pergunta. parar, não? Aí você faz assim, né? Aí, pra você jogar no outro, deixa eu falar, caralho. Posso falar? Já pegamos aqui que já também falou pra caralho. O Rafa tava assim, ó. Tipo, querendo falar, assim, não Tá conseguia com falar. amendoim, né? Tá aí. Daí o cara foi embora e falou, pô, eu queria ter perguntado o negócio lá da escola de música. Cara, o cara deixa eu Calou a falar. boca. Cala a boca, filha da puta. Eu falei, caramba, velho. Mas é difícil, mano, assim. Mas é bem gostoso, assim. Eu, por exemplo, a gente fala aqui... Eu e o Rafa, a gente nunca, assim, Uhum. nunca pensou em fazer isso, sabe? Tipo, a gente, aqui, todo mundo, a gente nunca... Sim, Vamos gravar podcast, vamos trabalhar com comunicação, a gente trabalha com... Foda-se. Não, é.
vamos só fazer só. Porque a gente aqui, antigamente aqui era um estúdio de música, né? Uhum. Então aí o Zé me convidou pra vir gravar aqui, por intermédio de um amigo nosso, em comum. Não, vamos gravar lá no estúdio e tal, não sei o quê. Vamos gravar as bandas, sabe? Eu tava começando a mexer com Uhum. mixagem e tal, produção. Aí chegou aqui, mano, não tinha banda. Não fluiu. Começamos, compramos microfone pra gravar bateria e tal. Era estúdio de música aqui, tipo. Puta, Pô, ainda eu mais os pra- equipamentos, cara. Porra, por isso que eu então. falo. Aí compramos as Toda a coisas. bateria já. Aí ninguém queria gravar, mano. Não tinha banda pra gravar, mano. Aí a gente tava lá um dia lá fora, assim, eu olhei assim, essa TV ficava na parede, assim, não tinha Uhum. cortina, não tinha nada. Aí eu falei, Zé, bota uma mesa lá, vamos fazer um podcast lá, mano. Aí eu falei, vamos. Aí um dia ele falou, tô com 2 GoPro lá. Eu falei, mano, vamos fazer. Aí pegou as GoPro, a gente sabe, brincando, assim, tentando fazer. Aham. Aí tirava as baterias, aí via essa banda ensaiava, aí depois terminava de ensaiar, tirava Aham. as coisas, botava a mesa aqui pra fazer e tal. Aí começamos assim, sabe? Tipo. Aí vamos fazer, vamos Sem fazer, vamos fazer. pretensão, assim, né? Aí eu comprei as cortinas aqui. Falei, Ah, vamos mas botar essas as são as cortinas, melhores né? coisas que mais funcionam. Aí um dia eu falei, mano, preciso de alguém pra apresentar comigo, mano. Que é o Zé, não, apresenta sozinho. Eu falei, não, sozinho é chato, mano. Sozinho tem que ter alguém que. Interaja. Aí eu falei, quem que eu chamo? Quem que eu chamo, né? Chamei essa. Tava falando mal dele Aí até agora, que teve- ele foi lá no banheiro, pô. Você tá falando mal dele até agora, cara. E aí, agora? Ele me aguentou com o terraplanista. Ele vai me cobrar depois. tenho Você certeza. tá ligado? Brincadeira. Então, aí eu falei, mano, preciso de alguém que, mano. Tal. Aí eu e ele sempre quis fazer alguma coisa pra internet, assim, mas a gente nunca teve, tipo, aquela vibe, tipo, de puta, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um canal do. A gente queria fazer, vamos comentar os vídeos pornôs da semana. Aham. Tinha pipocando. Tinha, Vamos fazer o tinha. punhetano. A gente teve essa ideia, eu não lembro. Caralho. Não lembro. Lembra que eu falei assim, vamos Não, pegar lembro uns que a vídeos gente- pornô, assim, a gente faz tipo um. Os Não, comentários, os os comentários. comentários. Não era isso, a ideia pornô. não era pegar, Comentário falar. de vídeo. Não era. Não, é que eu lembro, a ideia era falar sobre sexo. Não era isso? Não, esse foi quando a gente ia conversar com as meninas, lembra? Que a gente queria fazer um podcast, que, tipo. Então, eu lembro. Não, mas não era disso. esse, era antes, bem antes. Ah, então não lembro. 2016, 2015. Aí ele falou assim: ele não tem pipocando, vamos fazer punhetando. Cara. Muito programa de adolescente. Foda, hein, meu? Foda. Mas a gente Não, não fez a nada. ideia é boa. Ainda dá, hein? Ainda dá. Ó, Fazer um troféuzinho no final do ano. foi- Nossa, o uma punhetando prova. desse ano vai para. Nossa, maravilhoso. Aí eu falei pro Rafa, eu falei assim. Eu falei, ô Rafa, mano, você não quer apresentar um podcast comigo? Ele, como assim, mano? Eu quero, eu falei assim, você quer apresentar? Ele, mano, não sei, vou ver. Preciso ver, preciso pensar. Preciso pensar. O que você pensou? Ah, cara, é uma responsa, né, mano? Tipo, é um bagulho, se for, tem que ir. Não Não, dá pra tem que voltar ser- mais. Aham. É um bagulho sem volta. Falei, só não dá de Monark E era lá, muita- mano. Peça de boa. Ser cancelado, beleza. Agora preso, não. Foi o que eu fiquei pensando, né? Falei, mas se eu aceitar, eu vou ter que ir pra cima e não tem volta, né? Eu Uhum. tinha o corre das bandas também. Eu falei, questão de tempo, né? Uhum. Aí foi um bagulho que eu pensei, mas no final eu aceitei, assim. E tamo aí, né? Já no. Aí fiz um Não, episódio é com ele. legal, mano. Aí fiz um episódio com ele, a gente sentou, fez um episódio, tal, trocou uma ideia. Sim. Tipo, conversamos o que a gente. É o que a gente faz basicamente aqui, né? Só que Aham. entre amigos, assim. Acho que foi bem estranho, né? Porque tipo, você conhece uma foto e fica assim, então. É tipo, diferente, né? entrevista, Muito é diferente. Né? É tipo você entrevistar, tipo, você entrevistar elas, ou você entrevistar Aham. ele. É, então. Não É, que sei lá- assim, mas muito. então. É, que lá no podcast quem atrapalha mesmo lá é a Vanessa. Né? Você que atrapalha, mas. Eu que atrapalho? É, ela não lê a pauta, não faz a pergunta. É, isso é verdade. É. Eu faço as melhores perguntas, essa é a verdade. Porque eu não Ai, não leio nada, Atrapalha. entendeu? Mas vocês Aí eu fazem pauta? faço- É. É, a gente nunca tenta. fez pauta aqui. A gente faz é meio. pauta. A gente fez no Porra começo, nenhuma. lembra que a gente fez no começo? Nos primeiros Fez? Acho que foi a Tainã que a gente fez, lembra? Aquilo lá, não tem nada, aquilo lá foi porque assim, a gente entrevistando tipo, ele aqui, os amigos que Uhum. conhecem, tudo bem. Agora, quando foi uma pessoa que a gente não conhece, mano, aí a gente tremeu na Aquela foi base. a primeira, vamos dizer assim, né? Aí tinha lance de pauta. Aí a gente começou falando, pauta caralho, velho. Vamos no Não, feeling, é. tá ligado? é. Tipo, Não, é que nem a gente tava claro, falando você pra tem que ele. dar A uma gente tem. estudada, É, sim, exatamente. sim. claro, tem que fazer o dever de casa, mas ter ali um script, sei lá, uns tópicos. Fica engessado. Depende, né? eu acho que. Mas acho que eu não tô lembrado do último, mano. Eu acho que a gente fez isso uma ou duas vezes no máximo. Só foi 2 vezes, só foi bem no comecinho só. É porque a gente tinha medo de não saber o que perguntar. Ai, É porque não é que nem a gente tem o Criudo também, né? Ele é o terceiro membro aqui, Uhum. tá ligado? Então, às vezes. Eu acho isso muito louco E ele- tirar da mesa. Sim, você acha? ele ajuda muito, né? Aham. Por isso que a gente às vezes tá aqui no grupo, a gente tem o grupo só de gravação. Né? Sempre que a gente começar, a gente sobe o Sim, grupo sim. e tudo a gente discute lá.
Então ele ajuda muito também, né? Às Não, vezes ele tem legal. uma ideia, questão de pergunta, ou ele mesmo sempre pergunta alguma coisa. Então, isso ajuda muito. Então, por isso, aí já elimina mais ainda o lance da pauta. Porque são Sim, 3 sim, sim, cabeças É, Pensando ali. pensantes, então, né? E a gente sempre estuda o convidado ali. Hum. Então, antes, né? Um dia antes, 2 dias antes, a gente já faz uma pesquisa, vê o cara, é uma a pessoa prévia, faz assim, né? isso, Sim. Uhum. né? E É vai, isso mano. realmente quem faz é o Entendeu? Good. Aí ele passa Entendeu? E pra a mim mais ou gente, a menos. gente faz, vê e vai, mete pau, assim, tá Uhum. ligado? E eu acho que é isso, né? Mas eu Não, acho que cada um faz de um jeito. Não, acho que- exato, exato. Eu não sei se é a referência de vocês, mas a nossa é o. Também. Porque, meu, todo mundo fala esse negócio de podcast aí, já tá ultrapassado, essas coisas. Cara, eu virei pra Vanessa e falei assim: ó, se é pra ter alguma coisa, é pra ser que nem o quanto mais idiota, melhor, cara. É lá no porão, Ah, pode crer. a TV e a gente falando merda. Sabe? filme é muito bom. Aí eu falei, Quero muito é pra aquele ver. Nossa, minha irmã tem. Wayne's tem. World. Nossa, Cara, Muito bom. Ela ganhou Meu, o eu Wayne's sei que esse World. boneco. Aí a nossa ideia é essa, cara. É, tipo, ser quanto mais idiota, melhor mesmo. Porque o que a gente sente falta é esse É, bate-papo, assim, exatamente. saca? Essa leveza. Essa coisa de tipo, meu, o que você tá pensando, o que você acha? Sim. Sem aquele negócio de contestar, sem aquela coisa moralista. Sabe uma coisa que os caras ficam putos quando falam aqui? Quando ele é convidado, fala assim, qual que é a sensação de fazer... Aí os caras, ai, de novo, ele, qual é a sensação? Peraí, mas faz a mãozinha. Mas qual que é a sensação? É muito moca isso, Não, Belo. Uma E é sensação. tudo a primeira coisa do que o cara faz, né? Aham. Vem sei lá, um cara do grafite. Mas qual que foi a sensação de você fazer quando você Pô, viu seu é. primeiro grafite que você fez? Aí, puta, ele começava a perguntar, eu crio daqui já. Os caras mandavam assim, ó, quer ver que ele vai perguntar? Quer ver, quer ver, quer ver? Aí já cascava, já. Nossa. Aí Mas ele qual que é a parou. sensação? Não, não, você não fez com a mãozinha. Ah, é. Qual que é a sensação de fazer sensação? A sensação de fazer a sensação é uma sensação única. Uma sensação sensacional, cara. Às vezes eu me sinto meio... Sensation. Censurado. New Sensation é perigoso. New Sensation é Não, mas perigoso. acabou virando um jargão dele, assim, tipo, agora quando tem é da hora, sabe? Não, mas uma coisa que eu ia falar também, eu acho que quando a gente, às vezes, pega um convidado, assim, é aquilo, a gente estuda a base e Uhum. tal, mas é legal quando você tem aquela curiosidade genuína, porque muita gente que tá assistindo pode ter a mesma curiosidade que você tem. Sim. E aí sim. acaba virando muito mais. Que nem, a gente, por ser da música, todo mundo, os Uhum. primeiros convidados eram aquela galera que a gente conhecia, que a gente ia trazendo. Mas a gente trouxe muita gente de espiritualidade, tipo, terapeuta holística, assim. Legal. A gente não sabia o que era. E foi aprendendo aqui. Então, essa legal. curiosidade que a gente tem acaba enriquecendo o episódio, né? É, mas é isso que atrai a gente, cara. Isso, ele deu um exemplo muito bom. Aham. Essa terapeuta holística que veio a Kelly, a gente não sabia nada. Eu nem sei o que A gente era isso. tentava daqui, a Lari E a chegou gente assim... fez sem pauta, sem nada. Mas isso é foi muito falando louco, mano. Aí eu virei assim pra Lari, E foi assim, Lari, desenvolvendo e Não, foi. da hora. o que ela faz? Uma terapeuta holística. Que é isso? Eu vim aqui no Isso 10 minutos antes de começar a gravar. Porque a gente foi um sábado que a gente Uhum. gravou 3 episódios, 2, né? A gente fazia 2 no sábado, tava fazendo 2. E a gente gravou um, ficou 2, 3 horas. E já ia fazer, tipo, meia hora já ia entrar ela. A gente nem sabe o que era, mano. Puta, velho. Mas foi sensacional. Foi muito Foi foda, muito bom. foda. Ali quando a gente veio, falou, mano, depois dessa. E ele a aqui gente desesperado, fala mano. com tudo. E foi como é que falou. O mais perguntou, não, mas aqui às vezes eu sonho com os negócios assim e tal, não sei o que, né? Foi um E episódio tirou todas legal. as dúvidas que tinha pra tirar com ela assim e foi A gente já muito trouxe legal. uma. Fez uma consulta. É, né? Sim. praticamente uma Realmente. consulta. A gente já trouxe uma tanatopraxista aqui também. O que ela faz? O Caraca. que é isso aí? Ela. Quando morrer você vai saber. Vamos voltar aqui, cara. Na verdade, ele não vai saber porque ele vai estar morto. Mas qual que é a sensação de estar morto? A sensação de morrer e tá fraca, marca da É a menina que maqueia, não é? Ah, Ah, tá. E prepara o corpo. Maqueia, Assim. dá banho. É, tem umas meninas que é aplica defunta. Tira o sangue e. aplica tipo, aquele. Tem um bagulho. eu já ia que o- falar uma coisa muito bizarra, mas ela não, ela tem o nome certo. Eu não vou falar o nome errado. Qual que é o nome? É que eu ia falar que empalha, não é que empalha. É tipo isso. É, não deixa de ser. Mas é. Né? Porque Só que em vez de serrar de algodão, né? Ela que faz a maquiagem e tal. E, Isso. mano, foi foda, mano. Exuma, Porque não. é Exuma é outra difícil, coisa. né? É. Não, exumar é quando É, você Tira exuma o- é os contigo. coisas. E, mano,
Sem pauta também, foda-se. Aquele ficou muito legal também. Bem legal esse episódio. Não, E tem não. episódios assim que a gente fala, putz, esse episódio, tipo, a gente conhece a pessoa, será que vai ser legal? Não sei o que. Putz. Aí a pessoa aceita aqui, parece que é amigo de infância, sabe? Uhum. Veio. Acho que o episódio que eu mais eu me senti isso foi com o Charlie Brown Cover, que veio aqui. Meu, a gente não conhecia os caras. Nem nunca vi. Mas os caras sentaram aqui, a gente começou a conversar. Meu, parecia que a gente era amigo. Quem assiste acha que é, tipo, a gente Camarada, assim. fica nos bar todo fim de Aham. semana, sabe? E não era. A gente falou, caralho. E eu assistindo, falei, caramba, dá uma sensação que a gente é amigo. A gente nem se conheceu um dia. Você Tudo falou de conhecendo Charlie Brown, aquele eu lembrei de uma momento. história. A gente tava num evento, era do Mus, não sei se você já ouviu falar. Mas... Eles tentaram fazer uma MTV Isso. Music Awards, mas aí... É um símbolo meio preto e branco? Não, é laranja e branco. Ai, não. Aí, enfim, aí quem na organizou foi áudio. o Clemente, do Inocentes, Isso. foi o Nem lembro. Marcão, já vou chegar lá, do Charlie Brown, guitarrista, né? E o guitarrista? É, É Marcão. guitarrista. Aí e teve mais um também que eu não lembro quem organizou. Eles organizaram, mano, uma puta festa, Jack Daniels de graça. Aí, Aí beleza. o nosso selo chegou e falou: vocês querem ir? Vocês querem ir? Só que a Não, gente não nem- quero. Não Tô em quero. casa. Tô Beleza. cansada. Aí, meu, repórter e tal, né? E eu sou cego, mano. Eu não enxergo porra nenhuma na minha frente. Ele tem ceratocone. Aí chegou o Fininho, na época que era baixista, ele falou assim: pô, aquele lá não é o guitarrista do Charlie Brown, o Marcão? Eu olhei assim, um monte de câmera e tal, luz. eu Luz falei, pra caralho. É. Aí a Vanessa, eu não conheço, mas deve ser. Beleza, a gente trocando ideia, do nada se desfez ali e cola um mano do nosso lado. E ficou na rodinha assim, eu falei, cara, folgado, mano. Aí eu olhei assim, aí ele cumprimentou todo mundo, eu olhei pra cara dele, olhou pra minha cara, eu não conhecia, ele também me conhecia, eu falei, falou, velho. Ele virou as coisas e foi embora. Ó, tadinho. Aí o filhinho que é quieto, ele jogou pra ele, pô, não Marcão, eu não sei. Ele tava esperando você reconhecesse ele, cara. Porque eu achei que ele é gente boa, tá ligado? Depois a gente foi lá, tal, trocou a ideia. Aí eu falei assim, mano, a gente tava perto da gravação, eu acho que ele tava esperando que a gente ia pedir um autógrafo. Depois é o que eu raciocinei. Aí o cara veio com uma boa vontade, eu olhei pra ele, tá folgado que é esse mano aí. Jesus! Foda. Mas pior que quando eu conheci ele, foi quase igual também, porque ele tem um estúdio na casa dele, né? A gente foi gravar, tava com uma banda e fica no fundo, bem no fundo da casa dele. Aí a gente encontrou com ele, tava lá na porta, né? Lá na porta, ele saindo, assim. E ele saiu e parou na roda. E todo muito Marcão, a gente igual. Eu gosto Não, do pô. cara, meu, acompanho o trampo dele desde o começo, Charlie Brown e tal. Tanto que a gente foi gravar lá por ser o estúdio dele, tá ligado? Uhum. Tipo, e ele não grava meio qualquer banda. Você tem que trocar uma ideia, ele tem que gostar do seu trampo. Ele tem o que se bagulho- envolver mesmo. Eles, né, não gravam assim qualquer banda, né? Tem que mandar o som. Aí se eles acharem que gostaram, aí você grava. Aí rolou e aí ele saiu assim, foi a mesma coisa. Ficou na roda, ficou olhando e todo mundo. Caramba, Marcão. Aí eu acho que ele ficou esperando a gente pedir pra tirar uma foto e a gente ficou. Não vou pedir porque eu não quero ser. Mala. Não mala, eu não quero ser tipo baba-ovo, tá ligado? Ah, Aí ficou, mano, acho que ficou uns 5 segundos de silêncio, assim, todo mundo assim. Aí ele, tá bom, eu vou lá então. Aí ele entrou no carro Puta assim, que sai. pariu. Aí depois aí eu falei, caralho, mano. Aí depois você fica, pô, por que eu não troquei ideia com o cara? Por que eu não tirei deu, uma foto? puta, aí trava, né? Você é fã do cara, miliano, aí tá ali, aí você fica naquela, peço foto ou não peço? Quero ser chato também não quero. Então já tô na casa do cara, tá ligado? Então, tá Aí ligado? eu falei, foda-se. Mas foi mais ou menos isso também. Ficou Não, lá parado, olhando pra gente, tipo. Que eu falei pro foto, Fininho, eu falei, não, mano, você é tirar mó foto. mala chegar pro cara na festa, dele, tira uma foto comigo. Tipo, se já É tá que- no ambiente, você, legal, saca? Tô convivendo, não preciso tirar uma foto. Tiete. Mas, meu, a hora que ele chegou assim, o Fininho quieto assim. O Peninho também é uma parede. Não Oh. falou nada também. Eu fiquei. E eu realmente, gente, eu não me ligo conhecia. muito, não Aham. conhecia. Aí eu olhei e falei, gente, eu não sei o que vocês estão olhando aqui. Eu não sei de nada. Não, uma vez, mano, nossa, era moleque, acho que tinha uns 16 anos. Aí tava. Lembra que tinha aqueles eventos 89 do dia do rock? Uhum. Que você leva um alimento na 89 lá, você Aham. ganha uma camisa, um boné, um negócio assim.
Aí eu sempre ia, né? Aí uma vez eu fui com uma ex-namorada minha, mano. Eu tô com ela lá, ela mó estranha comigo, assim, tal, não sei o quê. Aí, pai, e aparecendo uns artistas, assim, meio aleatórios, assim, né? Aí, então, assim, ali, ficava ali do lado do Shopping Paulista. A 89 ficava ali, agora mudou, ela tá do lado da Consolação. Uhum. Aham. Aí ficava ali, daí tinha uma pracinha ali, eles montavam uma tenda ali. E ele estranho comigo, daí ela precisa te contar uma coisa. Ih, Eu falo, o que, meu amor? Conte pra mim, fale suas lamúrias. Aí ela, não quero terminar. Eu falei, pô, como é que você quer terminar comigo? Tal, não sei o que lá, não sei o que lá, assim. Mas foi bem no sinal, assim. Aí do nada, assim, ela terminando comigo assim, mano, aí para o supla do lado, assim. E aí, papito? Aí eu olhei assim, aí é supla, mano. Tinha a menina terminando comigo, assim. Ô, supla! Aí aparecia, começou a aparecer uma galera. Ô, supla, o roqueiro lá, os metaleiros com vinho, né? Ô, supla, cola com nós aqui tomar um vinho, mano, não sei o quê. Ó, supla, eu já vou para o moto, eu já colo aí, meu. Aí, mas então, por que você quer terminar comigo? Não, mas foi muito engraçado, tipo, olhar pro lado assim, tá o supla. De moto, assim. E aí, papito? Mano, muito. Come on, man! Ela terminou comigo. Não, aconteceu essas Vou te coisas. apresentar a Chapa. Sobe aqui que eu vou te apresentar a Japa Girl. Em Brasil. caralho. Ai, cara, é da hora. É, mas bizarro, né, velho? Vocês estão pra lançar um clipe, né? Vocês estavam falando. Isso. O que Sim, vai sim. rolar aí de futuro aí Na do- verdade, da não é um- Scarno? Na verdade não é um clipe, né? É um vídeo promocional que a gente chama de clipe. Um webclip. O webclip. Webclip. Boa, boa, boa. Que nem boa. a gente sempre fez essas produções, assim, sempre pensou tal. E eu virei pra Vanessa e falei assim: meu, a gente tem uma música chamada Até Logo, que é a que a gente falou, da Pátria Rock e tudo mais. Eu falei, precisa de uma cara, né? Aí eu falei pra ela, meu, nós vamos ensaiar, que foi no ensaio que nós fomos lá no Charada, lá tocar lá Na na locadora. locadora. Nossa, eu tô mal, hein, meu? Parece que até que eu fumo, mas não fumo, não. Aí eu. Roubou minha maconha, né? Não vai Pô, virar meu, tá meio, terraplanista. tá meio, então. tá meio plano aqui. Aí eu virei pra Vanessa e falei, não, vamos fazer umas gravações realmente do estúdio mesmo, sabe? Mostrando coisa no Mais chão. intimista. Sabe, aquela coisa para aproximar a galera mesmo. Porque Sim, sim. a música em si, ela fala sobre fim de ciclos. Essa música, quando eu compus, ela tinha o princípio de, tipo, ser amigo da pessoa. Mas, cara, a vida leva, sabe? A pessoa casa, você tem um outro pensamento, a pessoa tem outra, acaba se afastando. E às vezes é difícil entender essas nuances da vida, né? Então você chega, o que quer dizer? Então até logo. Tipo, até logo. Daqui a pouco, e a gente se encontra em uma hora da vida. Aí minha mãe faleceu em 2018 e ela meio que deu uma ressignificada à música. Porque a minha mãe era muito Espiritualizada, espiritualista, espiritualizada. E realmente falei, até logo, tipo, daqui a pouco eu subo também, quando eu tiver 43 anos, né? Quando subia no auge do rock lá. Aí ela me deu uma ressignificada. E de novo, esse negócio de fim de ciclo tal, saiu o Papito, saiu o Fininho, entrou a Mari, eu falei, meu, é um novo ciclo, um novo recomeço. Então vamos fazer essa música uma simbologia mesmo. Pegar, mandar uma mensagem positiva, a gente aproveitou o Setembro Amarelo também, para passar mensagem De de anti-suicídio. anti-suicídio e tudo mais, né? De prevenção, não, anti foda, de Anti-suicídio é prevenção. prevenção ao suicídio. E a gente meio que casou uma coisa com a outra. Então a gente, nessa gravação, é uma coisa bem caseira. E a ideia do clipe é o seguinte: tipo, nossas imagens atuais serem preta e branca, com flashes azuis, para mostrar que, tipo, ó, isso aqui vai virar passado. Então aproveita o que você tem agora. E a letra aparece em jornal jornal velho, em capa de caderno, colorido para mostrar, ó, tipo, isso aqui pode ser reescrito, isso aqui pode ter uma outra simbologia. Então, nossa ideia com esse clipe é realmente passar essas duas mensagens, tipo, ó, dá para você aproveitar a vida agora, porque isso aqui vai virar história, vai ter o fim, não importa, Sim. mesmo que você não queira, vai ter o fim do ciclo, mas isso aqui tem que ter uma coisa que te faça lembrar positivo, entendeu? O clipe realmente é isso, a ideia do clipe é esse. Por isso a gravação é bem caseira mesmo, a gravação mostra a irmã dela no fundo, ela lá Sim, tirando tirando foto da foto. gente.
É bem intimista, que nem a Vanessa falou. Uhum. Mas que legal, né? Tem todo um contexto por trás, né? Tem Tem. uma parada. Não é só chegou lá e vamos fazer e já era. Não. escreve. A gente não tem essa parada, saca? A gente realmente vive da música, sabe? A gente não vive de música, vive da A música. gente fala mesmo. que todas as nossas músicas têm RG, CPF, CEP, É, nome e sobrenome. Entendeu? Então, todas as músicas têm realmente um contexto do porquê que ela foi escrita, quando foi escrita, o sentimento que foi Uhum. escrito. Então, todas as músicas, se a gente pegar, desde a Feliz Moralismo, Morto Vivo, até qualquer uma que você tocar, para abrir o Spotify ali e falar, me fala dessa música aqui. A gente vai te pegar e te falar, a gente escreveu essa por causa disso. Então, vai ter uma história por trás dela, mas com certeza. Já, porque pessoal, pra lançar, que né, voltamos ao assunto lá. Se é pra lançar 30 segundos, eu não faço, cara. Não. Porque, mano, a intenção, se fosse pra ficar rico, nem eu tinha criado uma carreira. Não ia me arriscar na música. E realmente, o propósito, particularmente pra mim, é realmente passar uma mensagem, saca? É alguém ouvir e falar, cara, sei lá, eu ouvi, lembrei disso, isso me fez bem. É levar uma coisa positiva, assim. Que nem a gente tem a Feliz Moralismo, que é mais pesada, assim, do contexto inteiro. Tanto instrumental quanto a mensagem, a letra. né? E a minha mãe sempre, ela foi a filha única de um relacionamento que a minha avó, imagina, minha avó é de 1924, era de 1924. Aí ela pegou, teve 4 filhos, me separou porque ela apanhava, porque o marido jogava nos cavalos, deixava os filhos passando fome. E ela conheceu meu avô. O meu avô pegou e falou assim: não, vem morar comigo, só que eu não tenho condições de criar as crianças. A minha avó foi morar com ele e os filhos, tipo, sabem dessa história, mas não aceitam. E até a minha avó falecer, é aquela história: a Ivy não presta porque ela é filha de outro relacionamento. Minha mãe só se dava bem com uma irmã, que é minha tia de Santo André, minha tia também do coração, enfim. Aí ela pegou e o meu avô nunca ia nas festas de fim de ano, nunca ia. E o meu avô que me criou, porque eu sou filho, meu pai foi comprar cigarro. Nem sei se ele a fuma. grande maioria, né, dos pais. Só me deixou pobre com ceratoconha. De resto, essas foram heranças. Aí um dia indo para casa de um pessoal lá de Taubaté, né, do interior, eu perguntei para minha mãe, por que o vô nunca vai? Ela, no modo Italiana de ser. italiana, você chegou a falar, porque ninguém gosta dele. E aquilo me quebrou, porque aí eu peguei as histórias, peguei o contexto inteiro e falei assim, porra, mano, a pessoa que me criou, que tipo, por que ninguém gosta dele? Daí eu peguei as histórias, levantei e tal, falei, também não quero mais saber de fim de ano, essas coisas. Aí, quando eu comecei a escrever e tal, eu lembrei dessa história e escrevi. Aí surgiu a Feliz Moralismo por causa disso. Tem toda uma... Tem todo um contexto por trás, né? Tem. É que nem eu falo, a gente quer passar uma mensagem, a gente não quer só, tipo, Exatamente. Porque tem muita banda que escreve 8 com biscoito e Não. bota um ré, um dó lá e um Exatamente. tupá-tupá e foda-se. E vai que sabe? vai e Vai que pronto. vai, né? Essa até logo vocês já lançaram já, né? já foi o ano passado. A letra ano dela é passado. muito... Vocês têm alguma preferida assim? Uma que você fala assim, nossa, se eu tocar essa no dia, eu vou ficar triste. Eu tenho uma... Putz, é foda. Porque eu tenho a Ah, não, sincericídio... mas você vai falar, você vai ter que falar uma que vai ter que descartar. Mas você fala assim, eu não gosto dessa. De não gostar? Não, uma que gosta, uma que não gosta. Ixi, Maria, de não gostar é complicado. É difícil Porque, falar. de não gostar é Mas tem que foda. Mano, tinha banda que não tinha música que não gostava. Essa música Sério? Ah, mas é foda, né? Putz, é muito... Que eu tenho meu Não que você não xodó. goste, assim, não. Pode até Que é parecer que você mais- odeia essa música. Ai, Não, eu entendi Mas o que é ele uma- quis dizer. Dentro Uma da música que obra. você- dentro da obra, uma que você menos gosta. Mas você fala assim, Isso. Pode ser até uma que você menos Oh. gosta de tocar, foi o porque que eu tem disse, alguma cara. coisa chata, não sei. Putz, eu falo que você mais gosta. a sincericídio. Eu sou apaixonada pela sincericídio. Tanto pelo contexto, né? Que ela é... Eu acho ela minha cara. A letra dela é... É que nem eu falo da Feliz Moralismo. Quando eu mostrei a Feliz Moralismo pra minha família, minha mãe começou a chorar achando que eu tinha escrito pra ela. Quem escreveu foi eu. Ela, mas
escreveu pra mim. Eu falei, nem fui eu que escrevi, filha. Nem vem isso aí, não. Mas se a carapuça serviu, eu não posso fazer muita coisa. Mas a sincericídio é perfeita. Agora que eu não gosto de tocar, putz, agora eu não Então vou deixa ficar passar, devendo. então. É, eu vou ficar Fica devendo, devendo não essa aí, sei. Não, mas Não. eu tenho. Fala. A fobia social. Putz, chega no refrão final, porque eu Ele não tenho mesmo faz pausa. a música. Eu não tenho pausa, eu vou a Isso que eu música gosto de inteira. sinceridade, falar, não é só porque... É. Porra, né? Minha de É meu filho feio ali, entendeu? É o bastardinho. Não vem essa que pai e mãe que não tem filho preferido, lógico que tem, né? Por isso que eu sou filho único, também que eu não tinha concorrência. Reza a Mas lenda que você tem uma irmã. É. Puta, que a minha cara vai tomar no rabo, hein, meu? Que mina feia da porra. É uma dança, voltamos a dançando, né? Aí pela moca. Aí o. A É porque ela não preferida. tem pausa, então vai direto. E o refrão é sequencial, assim. Então eu termino. É, porque não tem aquela pausa É, não do tem uma fôlego, pausa, não. Vai direto e. né? Aí, viu? Você que E é fez a sempre música, aqui pô. em cima. É. Fez o filho, agora. Agora aí, ó. Agora tem que tocar essa porra agora. Tome! É. E a preferida? Aquela que desce a lágrima do palhaço. Ah, até logo. Até logo eu. Você gosta até logo, né? Gosto. Até logo é da hora. Até logo. Não, todas são tudo no coração. É que esse Siricídio eu gosto do... É, Morto Vivo nós fizemos também, porque esse negócio de TikTok, essas coisas, a galera sempre. Toda vez que ela ia trabalhar, ela leva a galera no Não, celular. é que teve uma vez que eu entrei no metrô, que a Morto Vivo que eu escrevi. E aí, cara, parecia um bagulho Um incrível. zumbi, né? Exatamente. Literalmente todas as pessoas estavam com o celular na mão. Acho que se eu fizesse tipo assim na cara da galera, assim, ó. A galera... lá. Não, a galera tava assim. Eu falei, Jesus. Aí eu vim, eu olhei assim, aí eu olhei assim. Falei, meu Deus. Falei, caralho, velho, se o metrô brecar aqui, a galera ia fazer assim, ó. Jogo do carrinho, né? Falei, gente, não tinha um ser humano dentro do vagão que não estava com o celular na mão, com fone de ouvido, alguma coisa do tipo. Falei, cara, acho que eu até mandei mensagem pra você. Falei, caralho, velho, não tem ninguém sem celular aqui, inclusive eu falando nele. Eu fui contagiado. Eu fui contagiada, engraçado mesmo. Aí eu fui e escrevi como mortos-vivos, e tanto é que a gente zoou na rua, quando vê alguém, tipo, no Tatuapé, na estação ali, quando você entra, que tem a CPTM e o metrô, mas de todo santo dia que eu vou pegar o metrô, Tromba com alguém. você tromba com alguém, que alguém tá assim, ó, aí faz assim, faz assim. É, tanto que no clipe tem a parte que vocês estão no ponto, Entendeu? aqui é um cara de vermelho assim no celular, né? Exatamente, o cara de vermelho é da SNI, É meu chefe. é o chefe É meu dele, chefe, é meu chefe. entendeu? E aí ele é exatamente isso, é o morto-vivo. O morto-vivo nada mais é que essa galera que tá totalmente alienada dentro desse negocinho que não tá deixando o povo pensar. É o TikTok, é o Instagram, é o YouTube, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo que isso vem pro nosso benefício, vem pra, sei lá, um Gente, tipo de... Eu tô viciado em rios, hein, mano. Bota na minha Não, vida, e o Shorts? o do Que tem uma YouTube. hora que você começa e o bagulho vai. É Rios E Shorts, vai, né? E vai, Uhum. Vai, e vai, vai. e vai. O bagulho não acaba Meu, nunca mais. Mas isso que você É falou, infinito. eu tive essa percepção uma vez que eu fiquei sem celular. Perdi, quebrou, etc. Aí eu fiquei um tempo sem comprar outro. E aí eu voltava no trabalho, no busão, assim. Ele Peguei é um livro. Walkman dele. Peguei um livro pra ler, assim. Aí, tipo, eu comecei a reparar, assim. Eu olhava na rua, tipo, no ponto, a galera, mano, qualquer lugar que você olhava no ônibus, mas era todo mundo, não era que, tipo assim, tinha uma galera, era a maioria. Era Mas é tudo Era todo mundo. É todo Exatamente. mundo. Não, isso quando não é assustador, que tem uma rodinha, a galera conversando entre si aqui, ó. Sim. É. Cacete, mano. Aí o mais bizarro que eu acho é você, por exemplo, a gente vai pra restaurante que seja um McDonald's da vida. E a gente gosta de fofocar da vida E a alheia. gente adora fofocar, porque eu acho que Relacionamento relacionamento saudável saudável tem Tem que fofoca. ter, tem que ter. Tem... Entendeu? Acho que quando você tá vendo que o relacionamento tá bem, é porque a pessoa tá fofocando com a outra, falando mal do próximo e da Isso. pessoa que tá do lado. Isso é um relacionamento saudável. E aí eu tô fofocando, falando mal do outro, falando mal da roupa, falando mal do atendimento, enfim. E o casal do seu lado, de juro, tá assim. É. E o outro tá com o celular assim. É. Eu falei, mas que porra de encontro é esse? Que não tem conversa, carai.
A gente tá se Já comunicando, tá mas... vendo tudo no Tinder, né? Eu falei, mas você não era da foto do Tinder que tava aqui? Não entendi. É isso? Não sei. Entendeu? Mas é um bagulho muito louco isso, É que, sei cara. lá, essas coisas você tem que pensar por você mesmo, né? Eu penso, Uhum. por que eu pego o celular? Porque às vezes eu não quero ficar olhando pra cara dos outros, né? Sim, sim, Eu sim. pego o sim. Você celular... quer ficar dentro de um... Você quer se De um fechar um pouco, quadrado, assim, Você quer ficar, tipo... entendeu? Mas às vezes, mas esse lance que o Quirino falou é verdade. Às vezes, quando, tipo, por exemplo, eu tô sem crédito no celular, põe o celular no bolso, se olhando pra todo mundo. Aí você começa realmente Se fosse- parece que abre a cabeça e fala, caralho, Sim. que coisa Parece que tá louca. todo mundo, assim, tipo, ao mesmo tempo que tá todo mundo conectado, tá todo mundo Uhum. desconectado ao vivo É. da vida real, né? Exatamente. Você não sente isso, não, Rafa? Sim, às vezes o Brizo falava, mano, como que a gente se encontrava quando não existia o WhatsApp e MSN, assim? Ou Era quando tinha até o simplesmente... MSN, mas não Acho que tinha marcava um horário, você ligava pra Era, pessoa, marcava horário. 6h30, Mas vou estar lá. pensa Ou nem como é marcava. muito, era muito difícil. Era muito... Quando Mas trombar a funcionava. galera. Hoje Era. você faz um grupo, e aí? Hoje lá E hoje ninguém vai. Ninguém vai. E naquela época. Não, antigamente era aí aquele você tinha esquema que assim, ligar falou, ó, pra um, aí a mãe Aí- atendia de mau humor pra caralho. Pede pra me retornar. Puta, amanhã, velho. 9 horas, na porta da escola. É. E aparecia todo mundo. E antigamente você muito tinha um tesão em louco, né? atender ligação pra você, Acabou. né? Nossa, não estão ligando pra mim. Aí você atendia, assim, ficava na sala ligando. Hoje, mano, se toca o. Não, eu não- celular, Dá raiva. Sai daqui! Eu não atendo mais ligação. Já Dá acho que é raiva. cobrança. Já. Se não aparece o nome, se não tá salvo na agência. vixe. Até amigo mesmo, tipo, "Ô, posso te ligar?" Manda mensagem antes, né? Posso te ligar? E quando manda áudio? Você, mano. Agora eu não sei como é que vocês conseguem escutar o áudio acelerado. É, eu não eu ainda escuto. não consigo, Ah, essa ele já- ele- façanha ele- não ele- orna pra mim. Ele é acostumado a ver vídeo no YouTube, ele é Eu livre vejo de vídeo audiobook. Não consigo. 275 aí. Nossa, dependendo velho. se é informação, se é entrevista, eu vejo 2x. Você tá doido. Oi? Não, mas é que acostuma, ele falou que Isso. acostuma depois, né, Rafa? É mesmo? Uhum. No Nossa começo é meio estranho. Senhora. Audiolivro eu pegava e meu, Mas, não ó, consigo, é engraçado. Caraca. Às vezes, quando eu vou ver os vídeos, até no podcast, assim, às vezes pra, tipo, ganhar tempo, ver, eu acelero um pouquinho. Aí depois, quando eu desacelero, parece que tá todo mundo fumado. É muito engraçado, porque a sua referência vira o rápido. Quando você coloca na velocidade normal, tá todo mundo... Não, e não sei. É muito engraçado, uma brisa. Eu uso Tipo esse. a Dory do Nemo. Eu uso a velocidade rápida quando eu vou ver alguma coisa que eu preciso do celular, assim. Aí eu falo, vou ver um vídeo assim, aí o moleque, fala galera do canal. Aquele que tem 12 anos, assim. Hoje eu vou ensinar vocês a como resolver o problema, não sei o que, Ah, não não, sei o mas que esse lá. vídeo já... Nossa, já me coça a barba. Dá raiva. Aí eu já posso rápido, né? Porque ele enrola muito. Eu estava sem fazer vídeo esses dias porque eu estava doente. Antes de começar, deixa o like, né? Você abre seu celular, aí começa. Porra de vídeo é esse que você vê, caralho? Não, é tipo fazendo uns vídeos assim, tipo, como você mudar o MP3 sei lá, sabe? Alguns vídeos de. Não, mas o pior é que mano, tem uma molecada que é nerd pra caralho, né, mano? Manja de umas paradas que a gente não faz ideia, aí o cara fala assim, não, faz isso, acabou. Não, mas é assim, eu falou, mas já peguei. Tipo, você vai com problema, sei lá, no celular ou no computador, deu um bagulho, você não sabe onde mexer. É sempre uma criança de 10 anos. Adolescente, 10 anos. Fala, pessoal! Tudo bem? Aí aquelas aberturas feitas, aquelas aberturas lá. Vai puxar, vai extravagante. O gol do Naruto. Aí nada, aí para. Aquele outro que fala assim, Meu Deus do céu. vou deixar dado pra vocês aqui. Aí você quer ver, mano, eu quero só arrumar um negócio e desligar, mano. Aí você vai até o finalzinho, você fala, caralho, é isso. Aí você tipo, bosta. Tipo, eu não pensei nisso antes. Quando você assiste, você não explica porra nenhuma, sua filha da puta. A Vanessa é testemunha. Às vezes eu tô mexendo nas coisas assim, eu coloco nesses vídeos, eu começo a xingar o vídeo. Vai logo, maluco. Ai, porra, caralho. Começa a rir. Começa a rir. A melhor coisa que tem, meu melhor divertimento dentro de casa é esse aqui jogando FIFA e xingando para um caralho. Eu falei, você sabe que quem tá controlando o bonequinho é você. Você tá Mas ligado que o controle tá na sua mão. Aí eu vou ter que te salvar. É que às Entendeu? vezes o sistema não ajuda ali. Mano, é maravilhoso. Eu tinha um camarada que ele jogava assim, daí do nada ele dava uns belos. Toca a bola, Rim! É isso. Caralho, mano. Ele já, tipo, pegava. Vai, Ronaldinho!
Aperta o botão, pô. Velho. Não, mas você joga com Não, fone? não, não. Eu vou comprar. Eu vou comprar um fone. Nossa, Pra ele ficar mais vai, puto ainda. divertimento garantido. Vai mais puto ainda. Eu vou comprar um fone. Eu juro Para que de eu vou. dar lag, filha da puta! Como é que é daí que os caras falam? Quando os caras fazem um macete lá pra travar o jogo pra você e Ah, ele fazer sim, o gol. o bug lá. Para de bugar o jogo, filha da puta! Ele fica fudido quando ele começa a comemorar lá. É. Ele fica bloqueia, fala, ele quer ficar. Isso, Comemora aí essa agora, porra cuzão. aqui, vai, comemora agora essa merda. Meu Deus do Ô, céu. Vanessa, antes da gente terminar, eu queria tirar uma dúvida com você. Você é enfermeira, né? Sou. Você já viu alguma coisa assim no hospital, assim, meio sobrenatural, assim? Puta, vários. Conta pra nós aí que nós Vários. Vixe, tem tanta coisa. Esse Deixa eu aqui, ver. ó, Sobrenatural? Nossa, fala. Ainda mais que o TI. Muita coisa. Deixa eu Teve ver. alguma coisa assim. Você falou assim, caralho, isso aqui. Bom, Se, vamos começar. se eu contar pro Rude, ele não acredita. Conta antes de. Conta que você atendeu do Alib lá. Eu atendi o do Alib, que é o tio do Corinthians lá, né? Presidente. É Mas ele porque eu morreu, cheguei cara. pra- É, no hospital dela. Normalmente Foi o seu. Você quer ele matar. morreu, não. Quase. Pelo amor de Deus, do A galera- Alib. A galera chegou Vai ser assim ali, o e cara falou: ia seu pé no inferno. Você chegou, a galera chegou pra mim, você é corintiano? Eu sou. Ah, então você vai cuidar do Alib. Aí eu não sabia quem era do Alib. Eu mandei pra ele. Falei, me perguntaram se eu era corintiana. Quem é do Alib? Aí ele falou, é o ex-presidente do Corinthians. Falei, mas o tiozão já tava no bico do corvo já. Quantos anos o tio? 101, né? Já tava com, já, o cu dele tá com 101. Aí ele fundou o Corinthians, caralho. 101 anos, velho. Quase. O filho dele tá com 80 anos. Nossa. Falei, mano do céu. Que eu sou enfermeira cardiologista. Aí eu fico na UTI cardio. De coisas bizonhas. Eu já trabalhei em pediatria. Também. Pediatria As crianças cardiológica. correndo, assim. Ah, mas não tem criança Não tem aqui. criança aqui. Rezava a lenda que do nada aparecia uma mosca que quando pousava no berço a criança morria. Isso era real. As janelas da UTI eram todas fechadas porque a gente fica no Insalubre, hein? ar-condicionado. Não, as janelas eram fechadas porque era tudo ar-condicionado. Aí aparecia, a gente ficava correndo atrás dessa maldita pra matar a maldita da mosca. É sério. Caramba. E aí o bagulho fazia capuf. Outra coisa que não foi sobrenatural, foi realmente desespero. Vou contar duas de pediatria, duas, senão se eu for ficar contando aqui, vou ficar contando a noite inteira. Separa Não, conta o top 3, sei lá. Top um 3, aí das assim. coisas mais. A tia morreu, isso foi agora recente, a tia morreu no leito 1. Lá onde eu tô. Eu não posso falar o nome, que é particular. A tia morreu no leito 1. Aí a gente preparou o corpício, pá. Morreu no leito 1, linda, levamos pro necrotério, coisa linda, limpamos o leito, papapá. Eu tava à noite. Foi um período, eu fiquei um mês à noite. Legal. Tamo lá 2 horas da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, não sei. Não tem esses números loucos, não. Não lembro que horário que era. Aí, de repente, começou a tocar campainha, quando a gente viu o leito 1 chamando. Mas o leito 1 não tá mais lá. Subiu pro UTI. Jesus. Aí a gente, quem vai entrar no leito 1? Nem fudendo que eu olhei naquela porra. Aí a gente pegou a enfermeira que tava lá do outro lado. Sem ele falou, saber. amiguinho, né, foda-se, meu cu. Não, só vai. Falei, amigo, tô chamando lá no leito 1. Olha só, olha só. Aí ele, tô chamando no leito 1. Tinha Eu, câmera? Tinha leito- câmera? Tinha câmera no quarto ou não? Não, dentro do quarto não fica câmera. Ah, É só no corredor, que é UTI com coisa fechada, né? ia ser mó legal você ficar olhando pela câmera o cara inteiro. Exatamente. Foca aqui, pá. Falei, atende lá. Aí ele catou e foi atender. Ele abriu, ele, não tem ninguém aqui. Falei, exatamente. Aí Por isso que eu mandei você entrar. ele desligou a campainha, ele, que foi o que deu óbito? Falei, é isso! E nem do que pra ele que eu ia entrar. Aí, fudendo. Mas tocou uma vez ou mais? Não, aí você toca e ele fica disparando. Ele ficou... E fica disparando, só que você tem que ter um botão vermelho gigante que você aperta dentro pra do tocar a campanha dentro do quarto. Vai ver da mosca que você subiu. A música. Da pousada. Aí o top 3 também foi no leito no 11, perdão. que é do outro lado. Isso.
Mas aí já foi com a gente lá dentro mesmo, esse foi cagaço. Tava eu, mais uma menina, o tiozão já tava falando tchau também. E aí a gente lá dentro, só que a gente já tava, tipo, em termos de vamos, nha, tá, e tal, e pá, não sei o que, a gente não podia sair. E o tal de luz apaga e luz acende. Eu, caralho. Ele vai se fuder! Sai daqui! Sério, E a menina, ela olhava a minha cara assim, a Loucura, técnica olhava a minha cara. O que a gente faz? Eu falei, se a gente correr, é negligência. Não dá pra correr dessa porra. Se a gente ficar, vou puxar nosso pé. Eu não sei o que a gente faz agora. Caralho. Aí você começa a rir. Você fala, moço, fala pro tio que tá aí com você parar com essa zoeira, pelo amor de Deus. Não, e pior que eu acho que na cabeça fica mano, aquela coisa não, tipo fica. de. A primeira negação, né? Não, Uhum. isso aí não tá acontecendo. Não, Isso o é alguma bom- coisa. É alguma coisa que tá acontecendo. Sabe, tem que ter uma explicação. Você tem que ter uma explicação. Aí quando não vê, mas aí é... depois é aceitação. De falar, realmente, não tem explicação nenhuma, é o Não, diabo. não tem. O capeta. Aí tem umas meninas lá que vê os bagulho bem mais pesado que eu. Aí já vê gente entrando realmente no quarto. Vê gente realmente olhando pra você do quarto de fora pra dentro. Entendeu? Aí já vê uns negócios. Realmente já teve enfermeira que olhou pra mim e falou: vamos puxar o carrinho de parada pra lá, porque vai parar. Eu. Você que manda, tia. Aí você já caça o negócio. Entendeu? No começo, muito no começo mesmo, a gente teve que fazer um esquema para eu parar de ver, porque também eu sou do espiritismo, então a gente teve que Então, trabalhar nisso, porque era trabalhoso para mim. Isso que eu falei, mas imagina a pessoa morre assim, tipo Entendeu? assim, como é que é o fluxo de almas dentro do Era hospital, embaçado. né, mano? Já teve paciente que chegava pra gente e falava: eu tô vendo gente aqui, 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 e a gente para de ver. Fecha o olho, fecha o olho. Fecha o olho. Só para, pelo amor de Deus, para, porra. Eu tô vendo, tá bom, mas só para. Vai, teu pai, volta. Aí ele era uma cirurgia cardíaca, tava com dreno, ele era moreno, gigante, assim, ele não cabia na cama. E ele começou a olhar pro expurgo aqui, ele falava que tinha uma mina ali, e eu olhava e falava, não tem mina nenhuma ali. Não E é eu muita medicação, cu sei na lá, que mão, tomou assim, deixa ele não. meio... Então, a gente deduzia que era isso. Como eu sou espírita, eu já tava, não passava nem peido. Eu falava, ai, moço, se você tá vendo, daqui a pouco eu vou começar a ver Guarda pra também. você, guarda pra Meu você. amigo, não faz isso. Aí eu sei que ele pulou da cama, aí tirou o dreno aqui, a dreno enroscou na cama, o acesso enroscou na cama, ele ficou todo ensanguentado e começou a querer correr. E a gente agarrou no tio, e um foi pras pernas, outro foi pros braços, outro pulou na cabeça. Eu, Ai, que loucura. Cara, é outra enfermeira com a injeção na mão, assim, esperando. Aí depois, quando a gente sai do plantão e vocês olham pra nossa cara e falam: ah, mas vocês só dão injeção. Dá uma vontade de enforcar vocês? Eles nem falaram nada, coitados. Não, falando as pessoas que falam isso, entendeu? Mas de coisa, mas tem bastante, E tem que falam muito, assim muito, que muito. quando... É porque assim, toda vez que você vai no hospital, você fica pesado, né, mano? Você Uhum. fica com um clima tipo... Não caramba, fica, né? ainda mais se você não se cuida, acaba É. ficando mais esponjinha e Aí tal. falam que o melhor, quando você estiver muito... Você acha que você estiver muito pesado, você vai pro lado da maternidade, né? Que parece que sai, assim. Parece que é mais calmo, não sei, né? É porque lá tá o começo da vida, Não, né? Lá, o É, outro é a o... maternidade é maternidade mesmo, onde onde ficam os nascem bebês ali. É que eu trabalhava na UTI cardiológica, aí o bagulho é mais pesado. Você também trabalhava ali na loucura maluca ali do... Nos neném sem coração, literalmente. Ai, Os menininhos que... Faltou, meu filho, faltou o quê? O coração. Por quê? Não veio no pacote. Aí o que falhou. tá na cabeça de você fazer, mano? De medicina. Nem eu sei. Porque eu gosto. Enfermagem, né? Não é zoeira, não. Eu gosto mesmo. É, por isso Eu que reclamo, Você mas... tava falando aqui no começo, não, que eu quero acabar com a minha carreira, né? Não, eu quero. Não, tem uma hora que você tem um nível... Sabe quando você tá no... Você começa a sua vidinha? Uhum. Você vai queimando a vida. Vai queimando. Aí tem uma hora que você já tá aqui, ó. Aí já tá no nível... Já tá mordendo a orelha, já tá... Mordendo, já tá virando a cabeça. Acordar de madrugada assim, né? Já tá Desesperado. vomitando, já tá andando. Esse dia dela me mordeu, assim. É.
Você já tá descendo as costas, aí eu já tô nesse nível de doideira, assim, Mas quando a entendeu? pessoa é médium e ela frequenta um hospital ou trabalha lá, É é difícil. foda, porque ela vê, né, quando tem Ela não a... sabe mais quem é quem, né? Quando tem o Serviço dom é da morto. visão, Tive né? que ir na federação e chegar e falar, fiotes, dá um tempo. Uhum. Porque eu já tava aqui numa retardada na UTI. Oi? E é pior que assim, às vezes não precisa nem ver, né? É só você se sentindo muito, Só né? sentir. Tem uma galera que consegue meio que olhar, ver, descolar lá os negócios, ver. Falei, não tem essa capacidade, não. Eu prefiro ficar só trabalhando ali no negócio. Mas tem uma galera que consegue lidar com isso, né? Eu. Mas o povo vê mesmo. Antes da gente encerrar, Só um exemplo, eu nem tô aqui, vocês estão. Ele, na verdade, é meu amigo aí vai imaginário. ver o podcast, o cara não tá aqui, Meu né? nível de estresse. Ó, meu nível de estresse de enfermagem é tão grande que ele é meu amigo imaginário. Vocês Isso. estão comprando a ideia. É, né? Aí vai ver o podcast, tem ninguém sentado aqui. Vai ver o vídeo assim, não vê ninguém. E a gente dando risada. Aí vai ver a banda Scarne é um projeto solo, né? Eu toco guitarra, faço baixo, toco bateria. Pá, Às vezes eu fico com medo. Mas, gente, antes da gente terminar, vamos para aquelas perguntinhas onde os convidados se arrependem de vir. Oba! epa. Agora sim! Vai ser mais esperável, tenho certeza. Mano, se pudesse ir pra uma ilha deserta e pudesse salvar 3 discos de rock ou 3 discos de samba, do que vocês gostarem, que vocês quiserem. Ah, levaria samba, com A certeza. gente falava antes, era 3 discos e uma Playboy. Aí acharam que era muito machista, a gente cortou a Playboy e só deixou só os Vai discos. Magazine. Ah, não, vamos deixar a Playboy. Vamos escolher o Playboy. Que aí depois nosso Capitão Censura corta. Brincadeira. Ô, tá ok? Eu não deixava, querido. Eu não deixava. É brincadeira, querido. Não, eu cortava, mas Ó, deixava. tirou o sorriso. Ó, Eu ia falar alguma coisa, mas vou ficar quietinho. Eu deixava, mas deixava o terraplanista. Viu que eu não preciso falar Outra nada? coisa. É Graças isso. a Deus, acredito. Capitão Censura foi ótimo, mas, gente, eu deixava os dois. Deixava os dois. Tá, é. Pô, só tu aí, vocês que sabem aí, ó. Você deixa, fala, querido? fala. Você deixa Ué. botar Playboy? Sim, sim. Tem uma dama presente, a dama que pediu, tem então as não tem Playboys. problema. Tá ótimo, então, As vai. Playboys tem várias Playboys legais, cara. Sim. Porra. Aí, Fala que- os 3 discos. 3 discos, se pudesse Puta, uma ilha 3 deserta, discos, 3 uma discos na ilha Playboy, que você deserta. levava? Primeiro disco. O acústico do Alice in Chains. Sim. O Melancholy do Smashing Pumpkins. E o Prequel do Ghost. Eu acho que a primeira bem diferenciada, assim, que a gente viu aqui. E, E a do Playboy? a Playboy só de zoeira. Deixa eu ver. Vanessa Menga. Do nada. Já que eu sou dos anos 80, eu vou de... Já até sei qual que é. Será? Será? Pô, eu vou falar aqui. Né? Vai. Vamos ver se eu sei. Será que foi dos anos 80 mesmo? Deixa eu pensar. 80 e 90, por aí. Não, você já ferrou os caras, agora você vai responder. Não, eu pensei em duas, na verdade. Tem mais uma chance. Pensei em duas. Pensei na Claudio Hanna. Falei. Mas agora, qual que é a outra que você acha que eu pensei? Não, mas Vera eu vou Fischer. Não, mas qual a outra você acha que eu pensei? Vera Fischer. Não. Não? Da Carla Pérez. Xuxa com nariz de batata, abraçando o Pelé com cabeça de... Batata. Coelho. De coelho. Ai, Jesus. Não, eu não preciso. Lembra Caralho. disso? Você não lembra disso? Porra, Eu acho que eu velho. devo ter visto, devo ter arrancado da minha mente. Xuxa Aí você com fez eu nariz de lembrar agora. batata, abraçando Essa o Pelé eu com preciso ver. cabeça de coelho. Capa da Cabeça de Playboy, Xuxa batata? Pelé. Como assim? Xuxa e Pelé. É, ela Ele tá com a com cabeça nariz de de coelho. batata. Nariz de É, batata? porque ela tem uma puta plástica naquele nariz, né? Por favor. tá. Mas ela fez Amor Estranho Amor. Com O nariz bom de da batata. Xuxa é que ela, se ela quiser processar a gente, não tem nada. Nem dignidade. Nem dignidade a gente tem. Dignidade não tem nem o que fazer. Ai, esse aqui. Ai! Muito Black Mirror. Devia ter falado essa, bosta. Eu falei. Narizinho meio... Batatinha. Não, esse aí ela estreou o Amor Estranho Amor Mas é o quê? com a... Alemão!
Ah, entende. Não é Pelé, não. Mas olha a mão é referência, referência, referência. Não é exatamente o Pelé, é só referência. Ah, sim. entendi. Entendeu? Entendeu? Tá, referência. É não só o Pelé. referência. Teve Entendeu, uma atriz que amigo? fez aqui uma igual também, uma mesma capa igual. Não, Que ela- essa foi uma... É um remake, não é? Remake. Aí ela fez. Essa época, ela fez aquele com a Vera Fischer e É a o. Sasha, tá ligado? Boa! Gente do céu, eu tô fudido. Que ela fez e o. Como é que chama? Era a Vera Fischer e o outro lá que Mas falei, porno bateu as botas. chanchada, não é? Era porno chanchada. Mas eu esqueci o nome do viado lá, o cacete. Ah, morreu já. Não sei o nome dele. Vai, fala o seu. Vai sua vez hoje. O meu, os três álbuns é o... Fala perto do microfone, senão a gente não ouve Tá, você. os três álbuns, o Facelift da Alice in Chains. Sabia que tem um Tem que ter. Facelift da Alice in Chains. Melvins. Não, eu não gosto de Melvins, cara. O mais legal do Luiz eu não gosto. Não gosto. O... Você tem preconceito por causa do cabelo dele, né? O cabelo. Ainda bem que você foi por causa do cabelo, não porque é gordo, né, mano? Eu sofro calvofobia. Calma. Deixa eu ver. O Incesticide do Nirvana. Foda. Muito foda. Pô, é um Verdade. lado B muito É fudido, muito cara. bom. E um terceiro, mano. Buddy Ryan? O Buddy Holly foi o meu primeiro show, mano. Foi? Foi o primeiro show. 2008. Deixa eu ver. O Soundgarden, ao vivo. Que tem até no Spotify. É um... De 92. Ao vivão? Ao vivo de 92, meu. Que começa com a Into the Void do Black Sabbath. Caralho. Muito louco, velho. Energia fodida. Agora, Playboy, mano. A primeira que eu vi A que foi marcou da... sua infância. Que marcou minha infância foi da... Aí mostra assim, marcou a infância, né? Aqui eu ajudei muito a minha mãe com rejunte na parede. Aquela que ninguém tomava mais banho em casa. Pô, mas o Ruge não sai do banheiro. Ficou plastificada. Cara, a primeira Playboy que eu vi na vida foi numa banca de jornal de um camarada lá. Foi da Vera Fischer nos anos 2000, cara. Não, era depois do Lost Família? Não, foi antes, foi nos anos 2000. Foi em 2000. Foi em 2000. Foi lá depois, cara. Não, Lost Lost Família é de 99? Não, é de 2000 e... É 99, Ó, 2000. você tá É, falando, Não, é você de tá 2000. falando com o maior Lost noveleiro Família da é de história. 2003, se eu não me engano. Noveleiro? Seu top 3 novela da Globo. A Rei do Gado, a primeira. A Rei do Gado é foda. Você também era noveleiro. O Clone. Eu tirei a foto com a deusa do Clone lá no podcast. Meu Deus, sério? É, sério. Foda. E... Porra, vocês vão me zoar, mas eu gostava do Kubanacan, mano. Eu adorava. Cara, é da hora. Tinha o beterraba, né, mano? Não. Esse é o errei. Seu Uga-Uga. Uga-Uga. Eu gostava do Kubanacan, que tinha o... Ai, cacete. Era meio Uga-Uga. Isso. É as três, pra ver as três. As três pra mim é a viagem. Puta, Puta, viagem. viagem é Que foda. tinha o Alexandre, né? Alexandre. É, doidão. Como é que é Ele tava sempre ali sentindo. Voltamos ao assunto dos espíritos. Como é que é o Maurício Matar ficava assim, né? Te pegar. Vou chegar. É que as tiazinhas tomavam um chá de lírio lá e ele aparecia, esse? Não. Aí é o Jorge Tadeu. É isso. Isso. Exatamente. Não, Mano, a viagem não parece. Vocês vão lembrar disso aqui. A viagem, aquela parte do céu lá que tinha umas montanhas, não parecia o Teletubbies do cenário. Quando a gente tava lá no céu, lá No céu, no nosso lar da viagem. Você viu de que mas... Não, o pior era o Brau lá. Aí o Alexandre sai correndo meio assim da. Pô, mano, deve ser perturbado, achava mó da hora, o Brau. Pô, entende o YouTube inteiro, mano. O cara tem os mil capítulos. Pô, aquela que a Doris batia na volta também era foda, hein, velho? Eu dava risada, Qual mas que era eu falo, eu essa, tenho uma mente gente? do cara perturbada, cara. Eu dava risada quando ela batia nos vavó, mano. Olha que louco. Que louco. É genial. Mas a Doris bate na mão dela. Pô. Era Regiane Alves. Isso, é outra Playboy também, a segunda. A
A Regiane Alves foi meu crush de infância, mano. Quando ela fazia a Laço de Família. Ai, ai. Ah, esse Quem é foi lá. Fred? Eu Lembra, Fred? O Roberto fala assim. Eu tinha fetiche quando ela batia nos avós. Que Porra, mano, eu lembrei de uma requentada lá do canal. Aí você não lembra o nome da novela? Eu lembro do cara que batia na o Raquel. Tom Hanks brasileiro. Eu esqueci o nome dele. É Dan Stuba. Isso! Eu não consigo mais ver novela nova, ficou tudo ruim. Não, tá horrível. Ficou, agora. Não tem Pô, como. os Falando cenários- de remake, cara. Aí, Os cenários ficaram ruins, né, mano? Nossa, Cara, Renascer. Eu assisti a Renascer, a original. Que bosta que fizeram agora. Puta que pariu. Coisa horrorosa. que horror, né, mano? Muito ruim. A última novela pra mim, assim, que eu falei, essa aqui fechou a tampa do caixão, foi A Vida Brasil. A Avenida Brasil, Foi. é. Depois dessa, é. nunca mais tem mais história. Nunca tem novela Não, legal. Ô, Carminha, Carminha. caralho. Essa a gente soltou muito rojão no último foda. episódio. né? Foi. Nossa, Foi. sensacional. Os caras falaram que o Rubão não, o Tufão só ia descobrir que era corno, não vale a pena ver de novo. Que ele demorava pra descobrir que a Carminha traía ele. Não, mas o meu top 3 ali é A Viagem, A Vida Brasil e, e A Indomada, mano. Nossa, eu vou falar uma que vai Gostava. entregar a minha idade total, Vamp. Nossa! Eu tinha minha mãe Eu tava na creche quando passou no Vamp, mano. O cara Claudio Hanna. Claudio Hanna! Os dentes de vampiro, né? Horroroso! Leila Torraca, foda! Muito bom. Nossa, aí Torraca, eu tinha medo dele, mano. Tinha as comunidades no Orkut, eu tenho medo Leila Torraca. Bom, mas eu falo, vocês vão rir de mim, mano, mas o vilão que eu tinha medo nos anos 90 ali, no começo dos anos 90 ali, era o vilão da Xuxa lá, o Xuxa contra o Baixo Astral. Puta que pariu, era o... Ai, eu Ele roubava o lembro cachorrinho dele. dela. Eu lembro morreu, dele, Eu sei, ele morreu. tem um olho mó fundão, assim. É. Ele morreu esses tempos, morreu? Ele morreu. Eu esqueci o nome morri de medo dele. desse cara, mano. Puta que pariu. Eu vi toda novela esse negócio, esse cara é ruim, esse cara é ruim, esse cara é ruim. Ele roubou o cachorro da Xuxa, mãe. Mano, um que eu me cagava de medo é quando apareceu o Kiko de Riacho Molhado lá no sábado. Ele apareceu do nada, sabe? O seu Madruga foi, caralho. Vamos acabar. Brasil. Gente, muito obrigado A pela gente participação. agradece. Ai, A gente vai que aparecer agradece. no podcast de vocês. Não, a por equipe favor. inteira, hein? Não quero só vocês dois, Não, A exatamente. equipe, você vai também, queridão. É nóis, pô. Tamo junto. Porra. Porque eu não gosto muito de aparecer. Não, ele vai ficar na voz da consciência. Ah, na voz da consciência. Ah, gostei. Aí eu gostei. Você que vai rodar as câmeras lá. Demorou? Não, porque vai que ele atua melhor que eu lá na sua. É. Você não vai não, viu, velho? Desculpa. Sério. Gente, muito obrigado pela A gente participação. agradece. de vocês. Agradece, Espero que nossa, tenha gostado. muito. Adoramos, Vamos, adoramos. Muito. Rimos pra caramba aqui. O final foi à toa. Único. Mais uma coisa, Rafa? Só isso, agradecer também vocês terem vindo aí. Meu, foda. Desejo todo sucesso aí pra Obrigado, banda de vocês. Que o Scarno, meu, foi. Pera aí. Momento ganja. Tô zoando. Foi muito, assim, e vocês consigam chegar onde vocês querem chegar. Não, assim. vocês também, naquele projeto, podcast, no projeto de vocês de vida mesmo, porque o rock, o que a gente pensa é realmente isso, saca? Essa interação, essa troca. A gente não se conhecia, apesar de ter morado no mesmo bairro durante muito tempo. Cara, é essa aproximação que a gente procura e que a gente quer mostrar para as pessoas. É por isso que eu fiquei extremamente feliz de estar aqui, de vocês aceitarem que a gente viesse aqui para ter essa troca, porque a gente também assistiu uns episódios de vocês. E, cara, eu falei, meu, esse pessoal é que a gente tem que conversar, esse pessoal que também a gente tem que mostrar para as outras pessoas que também existem, sabe? E é isso que a gente quer com a música. Enfim, o podcast, nosso estilo de vida é esse, é promover quem merece. E vocês merecem e terão que... E eu fico feliz por vocês terem mandado mensagem pra gente, porque eu acho legal essa interação, tipo... Pô, é porque vocês viram alguma coisa legal da gente de Sim, querer estar sim, aqui, sim, né? sim, Se sim. fosse uma merda, vocês não iam querer estar aqui, isso que é legal. Eu fico muito feliz de ter... Espero que não seja a última vez. Não será. Espero que Não, seja mais vamos. vez, Uhum. de fazer mais projetos juntos, assim. Não, demorou. E é isso, e muito obrigado novamente. Só a gente tá encerrando mais um Guanabara-cast. Obrigado aí você que assistiu até o final. E a palavra de hoje vai ser... Pode saber. Escreva a Vanessa Veiga nos comentários, você que ficou até o final aí.
E, meu, se inscreve no canal, a gente tem uma meta pra bater de inscritos aí de 1997 inscritos, estamos quase alcançando, então se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like no vídeo também, compartilha. A gente também tá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no X não tá Não, o mais. Xandão tirou o X. Xandão tirou o X. Só não nos tem mais, X não tem mais vídeos. X. Se jogar Dona Mara proibidão, Dona Mara proibidão, talvez ache alguma Assim, coisa você lá. vai ter que procurar, hein? E a gente tá nas plataformas de música também, no Deezer, no Amazon Music e no Spotify, né? A gente tá também. Então, se você não consegue assistir o episódio, você consegue assistir. Não, peraí, contrário, né? Se você não consegue assistir, você consegue ouvir a gente lá. E é isso. Acho que É tem mais isso. Vocês nada autorizam lá. deixar vocês no Spotify? Lógico. A gente já tá lá mesmo. Então tá ótimo. Certeza. Então é isso, então. Encerrando Muito mais obrigado. um e tamo junto. Valeu, queridão. Valeu, Valeu, gente. gente. Valeu. Obrigado aí pelo episódio aí do caralho. Obrigado mesmo. Valeu. Falou, gente. Até a próxima.